Olá, amante da sétima arte cinéfilo de Plantão. O meu cavalo está lá fora. Nós já estamos já começando. Vou fazer um desafio a ele. Tex Willer. Tex Willer, estou aguardando você para um duelo lá fora. E aí, rapaziada, tudo tranquilo, tudo na paz? Muito boa tarde para você, amante da sétima arte cinéfilo de Plantão. Tá começando mais o Clube do Filme, né? Estamos organizando aqui nos nossos estúdios, tá? Para hoje prestarmos uma homenagem, acredito eu que vai ser a única emissora em termos de rádio que vai estar fazendo essa homenagem a Tex Willer, esse lendário mito faroeste e, logicamente, das histórias de quadrinhos, tá certo? Boa tarde aí, Vanessa, boa tarde, Vanessa. Boa tarde a vocês que já estão conectados com a gente. Se prepare porque hoje vai ter tiroteio, vai ter, no bom sentido, claro, né? Passar informações, o que é que está acontecendo no mundo todo em relação a esse aniversário desse grande personagem das histórias de quadrinhos, 70 anos de Tex Willer, o mito, né? Esse herói, de um certo modo, ao longo do tempo, o tempo passou, é uma história que é limitada, de certa forma, que se passa no Velho Oeste, mas que está sempre atual. O que está acontecendo no Brasil? Como é que estão as comemorações no mundo afora? Portugal, enfim, Estados Unidos, será que também tem? Será que temos fãs espalhados em outros países? Não sabemos. Isso tudo e muito mais você vai acompanhar daqui a pouquinho no Clube do Filme. Um especial dedicado a esse personagem fantástico, as histórias dele que marcaram, os seus principais... os filmes, aliás, não foi nem os filmes, né? O filme, só fizeram um único filme desse grande personagem. E essa discussão toda vai girar com a galera que entende muito mais do que eu desse grande personagem que é o Tex Willer, tá certo? Mas cadê o pessoal? O pessoal já tá no corredor aí da Rádio Cultura. Daqui a pouquinho, quando começar o programa, a gente vai dar um passeio com vocês, levar vocês para... Montamos ali uma standzinha com algumas HQs do Tex Willer, com cartazes. Olha, o programa hoje tá bem recheado. Como falei, tem personagens além do próprio Tex Willer. Aqui vai estar o Wolverine, né? Vamos fazer um crossover. Vai ser um crossover aqui hoje. É crossover, enfim, né? Vai ter Tex Willer, vai ter o Palhaço do Crime. Quem é o Palhaço do Crime? Todo mundo sabe. O Coringa vai estar aqui também. O que mais? E uma par de gente fantástica que vai estar brilhantando o nosso programa nessa tarde festiva como o Velho Oeste está em pauta aqui no Clube do Filme. A gente conta com o carinho da sua audiência. Deixa aí seus comentários, qual a importância de Tex Willer para você. Se você já leu alguma história do Tex Willer, olha ele aqui. Eu falei que ele estava aqui. Eu falei que ele estava aqui. E fazia tempo que ele não vinha. É verdade. Seja bem-vindo. Vou chamar você aqui de Coringa. Tá... É um choque, cara. Para dar uma boa tarde pra galera. E aí, galera? Eita. Tudo bem? É isso. Coringa parece essas coisas, tá vendo? Essas coisas. O Coringa é meio cowboy, né? Rapaz. Rio de Cássia também tá com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Agora aí que o filme é o filme, né? É o filme. Vocês estão vendo pela câmera, vai ser um filme. Não nos perdoe se estiver com um pouco tremido aí, mas acompanha o programa que tá muito massa hoje. Bento fugiu. Vamos abrindo aí, por favor. Bento está sempre fotografando fotos ou viajando no tempo. Eu não posso mandar, porque eu não tenho programação, só que pedir pelo site do... Gente, desculpa o balançar, ele tá ajustando aqui para pegar todo mundo aqui. É a de cima, tem. A de cima tá Sim, sim, sim. Posiciona assim. Calma, Zenaldo, você perdeu muito tempo. Bem, Zenaldo, agora com você, Zenaldo, vamos lá, Zenaldo. Comanda aí. Pipoca não, mas bolo. Clube do Filme. O seu programa de cinema e da cultura. Dicas de filmes, os bastidores do mundo artístico, os destaques e premiações das películas. Tudo sobre o mundo da sétima arte em cartaz. A partir de agora, no Clube do Filme. Cadê Bento? Bento tá se maquiando. Nem eu. Puxa a cadeira pra cá. Vem mais pra cá, pra perto aí, fica todo mundo. Aperta também
repente pega uma cadeira aí, eu só fico em pé passeando pra lá e pra cá. 1h10. Muito boa tarde pra você, amante da sétima arte, cinéfilo de plantão e cowboys, cowgirls desse mundo todo, texianos e texianas também. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Começando mais um Clube do Filme muito, hiper, mega, super especial. A gente hoje vai bater um papo muito estranho. Vamos viajar nas pradarias do Velho Oeste mais uma vez. Eu sei que faltam os tiros, meu querido Miranda. Faltam os tiros aí e uma trilha a caráter pra gente poder embalar tudo isso aí, tá certo? Lembrando pra você que o nosso programa é um oferecimento da Cultura Inglesa, a única com garantia de aprendizagem. Mais informações ligue 3721-4749. E Centerplex Cinemas, se tem sessão, tem diversão no Caruaru Shopping. Excelentíssimo, digníssimo, pedalístico e também nosso querido tradador, cavaleiro também. Nildo Miranda, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem contigo, meu irmãozinho? Tudo na paz? Olha, não abuso muito hoje não, porque hoje o negócio aqui tá sério, viu? Fique quietinho aí, pra coisa não ficar proa, não ficar perigosa, tá certo? Se você quiser, vai pedalar amanhã? Não, você vai cavalgar, tá certo? Você vai a cavalo. É melhor. Amanhã é aniversário do Tex Wheeler, então você tem que ir a caráter. Mas o seu destino vai ser qual? Serra dos Cavalos. Olha, coincidentemente, Serra dos Cavalos. Essa foi boa, essa foi muito boa. Ai, é prazer ter você aqui. Nilton Miranda. Melody, boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Zenaldo, nosso Tex. Boa tarde, a Diogo, a Felipe, ao filho dele, que eu não sei o nome, Daniel Buni, Patrick e também ao Bento. E não esquecendo a Nildo, que está na técnica, e a todos os ouvintes da cultura. Maravilha, então. Melody, eu quero que você faça as honras aí. Eu já estou com uma arma em punho, tá? Mas não é pra você, não. Tanto é que eu estou apontando pra cima, tá certo? Qual vai ser o nosso bate-papo de hoje, Melody? Nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre a comemoração dos 70 anos do personagem Tex Wheeler. E, para começar, vamos dar uma boa tarde a Zenaldo, né? Zenaldo, bem-vindo mais uma vez ao Clube do Filme. Obrigado, né? E é uma honra estar aqui, né? Há um ano atrás a gente tinha sido convidado. Desculpa, eu devia ter deixado o rapaz respirar primeiro. Um cowboy não pode respirar, porque tem que estar sempre atento. A gente está envolvido em muitas alegrias, emoções, teve estresse, corre-corre, mas está sendo prazeroso estar aqui com vocês e com o mundo aí de olho na gente, porque tem a live, vai ter o zap, então a gente espera que saia tudo otimamente. O já começou por aí, viu? Com certeza, a gente divulgou bastante, né? Até um pessoal de fora que você está em evidência, divulgou também. E vamos dar continuidade, dando boa tarde a Diogo. Não sei se é a primeira vez que ele está aqui. É a primeira vez. Bem-vindo, Vira lá Diogo. o microfone para ele, aproxima-se aí, Diogo. Obrigado, meu. Obrigado, é um prazer estar aqui, Mais perto do microfone, Diogo. compartilhando nesse momento a comemoração do Mais pertinho ainda. nosso personagem Tex Wheeler. Né? 70 anos, não é à toa que Levanta o microfone, que não está saindo bem não. Som. um personagem de quadrinhos, Tá não. Esse aqui é melhor. Muda o microfone, isso. Agora, alô, câmbio. alô, Agora sim, Diogo, chegou! novamente, agradecendo estar aqui nesse momento, e não é à toa comemorando 70 anos de um personagem em quadrinhos, que é o Tex Wheeler. Poucos personagens teve uma vida tão longeva nos quadrinhos, e é uma honra estar aqui com o nosso amigo Zenaldo, com o Edson, com Prazer. você, com todos aqui à mesa, com o nosso Felipe Coringa, Bento Logan, né? Para aprender um pouco mais desse universo. Ok, boa tarde de Bento também, né? Bento hoje está de xerife. Eu nem sabia que eu ia ser condecorado aqui Cadê o chapéu? Cadê o com a chapéu? alcunha Cadê o de... chapéu? Não, vai botar o chapéu. Não quero falar pra você esse chapéu, não. Bota o chapéu. Isso. Aê, agora sim. Pois é. Mais uma para o meu currículo, né? Xerife. Assim, tá sendo uma emoção muito grande de forma ímpar, porque o personagem fez parte da minha infância. Nunca imaginei que ia estar diante de um cosplay, que é o nosso querido Zenaldo. Vi de algum tempo atrás, bem longe daqui, né? Alguns, mas é um prazer e uma emoção muito grande ter esse pessoal aqui com a gente, essa galera, e ter esse personagem do Tex incorporado e toda uma fusão de gêneros, e porque o western, como a gente vai conversar daqui a pouco, no meu caso o western, o cinema está inserido de uma forma
uma fusão total. Então está sendo uma emoção muito grande estar vivenciando esse momento aqui. Sabe? Só faltou ele chorar. Eu pensei que ele fosse emocionado, o outro queria chorar, verter lágrimas. Vou guardar para o final. Muito bem, das boas-vindas também a Felipe Santos, nosso Coringa. E aí, pessoal, obrigado aí por mais um convite. Bento agora tá tirando foto do meu lado. Mas enfim, muito obrigado. Caramba, a gente vê de um lado um super-herói com 80 anos e não tem nenhuma divulgação, não tem nada. E a gente vê Tex, que é um personagem que não é muito conhecido pela grande massa, mas está tendo toda uma repercussão, só não aqui, mas em todo mundo, né? Então é muito importante isso e mostra que cada dia mais vem se mostrando que o western não morreu, como muita gente acha, mas o western continua vivo. Às vezes não muito no cinema, mas quem ama, quem vive e quem respira o western é que deixa essa linda arte viva, né? E Tex é a maior prova disso, só falta um filme dele. Dá boa tarde também ao garotinho. Daniel, Eu você esqueci esqueceu o de nome. dizer. Daniel Boone, decora aí, Daniel Boone, que também tem a ver com a história do West. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Como está sendo para você a primeira experiência de estar aqui na rádio falando sobre o personagem? Muito bom. Um personagem que me incentivou a ler quadrinhos. Ah, que bom. E também dando boa tarde ao Cutucada do Patrick. pai dele, né? Cutucada do pai aí. Boa tarde. Tudo bom, Patrick? Tudo. É aí, Pertinho do animado? microfone, de frente pro microfone, senão ninguém vai ouvir sua voz. Ah, certo. Agora sim. Boa tarde. Boa Seja tarde. bem-vindo ao programa. Valeu. E também O aquele cara boa só tarde. suscita boa tarde. Só. Valeu. Beleza. Dar aquele boa tarde bem especial a todos os ouvintes que estão nos escutando. E lembrando que você pode interagir com a gente, tanto pelos telefones 3721, 3722, 3723 e também pelo WhatsApp 981091130. Ok, nossa, já sacaram aqui a arma, olha só. Pessoal, vamos começar então, Nilo Miranda, coloca aí por favor as estreias do cinema, né? O que é que tá rolando no cinema, já tá tudo pronto aí, meu amigo? Sim, tá aqui. Simbora então, é contigo, Miranda. As estreias do cinema. Falar bem rapidamente, né? Isso no Centerplex Cinema está em exibição Pé Pequeno, com sessões às 15h15 e 17h20, sessões em 3D e também com sessão em 2D às 19 horas. A Lembrando Freira que Pé Pequeno é uma das estreias é da uma semana. das estreias da semana. A Freira já está em exibição, acho que há quase 3 semanas, está com sessões às 14h45, 17 horas, 19h15 e 21h30. O que de verdade importa também está em estreia aqui no Centerplex, com sessões às 16h30 e 19h30. O Mistério do Relógio na Parede, a segunda semana que está em exibição aqui no Centerplex, está com sessões às 14h15, 18h45 e 21 horas. O Predador ainda continua em exibição, graças a Deus que é um bom filme. Ela apelou agora, ela agora Às apelou. 21h45, o Candidato Honesto 2 também está com sessões às 21h15. E os Jovens Titãs em Ação ainda também continua em exibição no Centerplex com sessões às 16h45. Escolha seu filme preferido, porque Centerplex Cinemas, se tem sessão, tem diversão. Beleza, alguns recados já aqui, o pessoal está conectado, plugado conosco. Minha irmãzona Rejane lá em Ouro Preto também está vendo a gente. César Luiz Bezerra, já estou ligado no Clube do Filme. Obrigado, César. Sandra Souza, o Sidney Fernandes Silva, a Valéria Ferreira, Dona Valéria, que é justamente a matriarca da família real, também está conosco. O Diego Fernandes também com a gente. Paulo Lanhos mandou aqui um recado, um básico, ele disse o seguinte: obrigado ao Tex por me emprestar o seu cavalo Dinamite. Parei numa cocheira e já chego. Foi trocar a ferradura do cavalo, deu um problema aí, foi trocar os cabos da ferradura. Muito bem. Quem mais? Vanessa, já falei também. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem mais. Ah, sim, tem um recado aqui, porque ele falou e nem sequer citou essa pessoa que eu vou falar agora, tá certo? Você não pode esquecer de maneira nenhuma depois disso, você já sabe quem é. Sandra Souza, Edson, manda um abraço para meu esposo Diogo e o meu filho Daniel. Parabéns a todos, vai, tá vendo? A mãezona aí, a matriarca tá aí de olho, ligada, conectada, plugada com a gente. Obrigado aí, né? Já tem toda uma questão. Júnior Vasconcelos também está com a gente. Valeu, grande Júnior. Rinora também está com a gente. E todo mundo que está plugado conosco. Sua vez aí, Melry. E também já tem recado aqui no WhatsApp do Marcos Silva de Bezerros, ele dá boa tarde. Que bom falar do Velho Oeste e salientar o brilho de Django, Keoma, Trinity e os filmes
como Appaloosa, Cidade Sem Lei e Um Punhado de Dólares. Appaloosa, Cidade Sem Lei. Appaloosa e Cidade Sem Lei. Cidade Sem Lei. Tem mais alguém? Deixa eu ver. Então aqui tem um se mais monte aí, tá. vai passar a tarde no programa. Não, todo eu só disse que tinha um. Você já está exagerando. Tem um monte de recado aqui, beleza? Interaja conosco, participe. A pergunta é, bom, não vou nem perguntar quem foi que viu o quê, para não perdermos muito tempo e a gente ganhar nesse aspecto. É só fazer uma ressalva no filme que você falou aí, Mary, O Mistério do Relógio da Parede. Não, o outro filme que... O que de verdade importa. Isso, o que de verdade importa, e eu vou fazer um comentário a respeito do filme, porque esse filme, toda a renda em todo o Brasil está sendo destinada ao que for apurado nas bilheterias para instituições que atendem pessoas com câncer. Então foi uma iniciativa muito bonita que os produtores, juntamente com as distribuidoras de filmes, Centerplex Cinemas, Cinépolis, Luiz Severino Ribeiro, onde estiver exibido esse filme, toda a renda que for, então por isso que vocês vão assistir. O filme também é muito bonito, o filme tem uma mensagem de amizade, solidariedade, de cumplicidade muito bonita, vale a pena você conferir. É um filme emocionante e lembrando principalmente isso, pelo fator de que toda a renda vai ser destinada às pessoas, às instituições que estão participando, que vão receber esse donativo, estão inseridas nos cartazes. Eu não tenho agora aqui o nome das instituições, mas boa parte delas, a renda será revertida para essas instituições. Então, por favor, colabore, nem que seja para você comprando o ingresso, porque esse ingresso será destinado às instituições que trabalham sem nenhum dinheiro governamental, federal ou estadual. São instituições que trabalham com voluntariado, com pessoas de boa vontade, que se juntam para dar uma assistência melhor àquelas criaturas que estão com essa deficiência do câncer, com esse problema do câncer. Então, prestigie o filme, que é o que de verdade importa. Vale muito a pena, o filme tem uma mensagem muito bonita e, repito, é uma forma de você colaborar também para essas instituições que precisam do nosso apoio. Você vai ver um bom filme, vai se divertir e vai estar fazendo também a sua parte social. Diga, Mary. Não, eu só estava prestando atenção. Muito obrigado. Ela fez uma olhada aqui, fazer alguma indagação. Vamos começar. Nilson Miranda, curiosidade da sétima arte, por favor. Curiosidades da sétima arte. 70 anos de Tex, né? A gente vai traçar um perfil aqui, a saga deste mito fantástico, incrível. E, logicamente, ninguém melhor do que o nosso querido Zenaldo Nunes, que está até com o óculos pela metade, porque aconteceu um incidente, ele foi jogar machadinha, a machadinha foi ao contrário e quebrou o óculos do rapaz. Zenaldo Nunes, Tex Willer. Quem é Tex Willer? Quem criou? Quem fez? Quem não fez? Ok, eu posso ter uns agradecimentos, pode deixar para depois, né? Sim, vai ter o nosso momento que é o Sessão Abraços, e você, umas 2h30 a gente faz isso. Pode ser? Não, pode ser, tranquilo. Tex, para os amigos que ainda não conhecem, né? E uma honra estar presente aqui com vocês, que já se tornaram apaixonados pelo grande herói, nosso Ranger. Tex é um personagem de quadrinhos, ou banda desenhada. Ele originou-se na Itália, pelo seu criador, Giovanni Luigi Bonelli, ou simplesmente Gianluigi Bonelli, e o seu criador gráfico, Aurelio Galepini, comumente chamado de Galep. Isso, Tex foi inserido dentro desse universo, onde havia também outros heróis na época. Tex foi baseado, assim, as suas feições, né, motivado pelo seu criador, no herói Tom Mix. E os seus traços gráficos, ele foi baseado em Gary Cooper, porque Gianluigi Bonelli e Aurelio Galepini eram fãs, né, nos primórdios do cinema do faroeste, dos seriados. Tom Mix, um dos mais famosos, e Gary Cooper também como um dos grandes. Então, em 1948, no dia 30 de setembro, está completando amanhã 70 anos de existência de Tex Willer, de lançamento para o mundo. Esse herói foi inserido dentro de um universo. Só que foi criado por italianos. Ainda hoje a Sergio Bonelli Editore edita várias edições do personagem, mas ele se passa no cenário americano, com o Monumento Valley, com as corredeiras, com Nevada, com Texas, ou seja, todo o ambiente. E Tex também, extra o território americano, ele já teve aventuras assim, roteirizadas e escritas, aventura na Bolívia, Canadá, Oceania, e tem uma que é considerada uma das mais cultuadas, se passa aqui na Argentina. Tex veio para a Argentina numa missão na Patagônia para ajudar a salvar uma tribo de vários
trapaceiros, contrabandistas aqui. Então, espera-se ainda que haja uma história de Tex, né, se passando no Brasil. Já, recentemente, né, há desenhistas brasileiros trabalhando para a Bonelli. Mas os fãs também esperam e almejam que haja desenhistas brasileiros desenhando o Tex. Maravilha, então. Um detalhe importante que eu queria que você ressaltasse, né, nesse quesito, né? As histórias do Tex se passam justamente numa época, eu vou me expressar, numa época fechada, porque na realidade a época do Velho Oeste e tal, era quase como se você não tivesse como explorar muitas histórias, entende o que eu quero dizer? Porque você tem personagens como os super-heróis dos quadrinhos, Batman, Superman, que sempre vão se adaptando à atualidade. O contexto dele sempre é um contexto atual. É um contexto que está sempre se adapta a isso. Já no caso do Tex, não. Por ser uma narrativa que está composta, que está inserida no Velho Oeste, é como se ela fosse limitada. Mas na realidade não, porque você tem como explorar muito mais isso, né? Não é, Zenaldo? É verdade. A gente, assim, numa linha, né, atemporal, a gente insere, logicamente, nesse universo, né? Então, isso dentro dos arcos, dentro da liberdade poética, que desde a colonização do Velho Oeste, com a corrida do ouro, a chegada do trem, né, os desbravadores, né, e, logicamente, as cidades sendo povoadas e começando a existir. Aí, logicamente, houve inveja, trapaça, ganância, né? Mas Tex, ele continua atual, porque Tex, a gente vai citar, ele é o estereótipo de lei e justiça e honradez. Então, na época de Tex, havia contrabandistas, ladrões, assassinos, corruptos, falsários, né, mercenários. Então, é algo ainda atual. Opressores, racistas, escravagistas. Então, todo o universo de Tex se passando ali nos anos de 1800 e alguma coisa próxima ali da Guerra de Secessão. Tex continua mais atual e mais vivo do que nunca. Deixa eu mandar aqui um hiper mega super abraço. Vando e Braga disse o seguinte: vou comprar um chapéu desse pra mim. Agora, qual dos chapéus? O que eu tô usando, o de Zenaldo, o do Coringa, o de Melry, o do nosso querido Brito? Qual deles, meu amigo Vanduí? Tem várias opções aqui pra você escolher, então fica a seu critério aí. Também pra Ariadne Mazot também tá acompanhando a gente. Obrigado a vocês que estão conectados comigo também. A gente vai pro intervalo comercial, mas antes vou deixar uma pergunta aqui em aberto. Meu querido Diogo, como é que foi o teu contato com o Tex também? A pergunta vai para você, vai para o nosso querido Coringa também, vai para o nosso querido Danielzinho, também para o Patrick também, para o Beto Gomes e também para a Vera e para mim, lógico, né? Só que não vou responder, depois eu respondo, tá certo? Algum recado aí, Mary? Não, até agora o pessoal pode continuar interagindo mas conosco? pode continuar, pode ligar, os telefones estão disponíveis, 3721, 3722, 3723.130 e também o WhatsApp 98109.130. A gente não está ao vivo pelo Facebook da Cultura, mas quem quiser acompanhar a live pode acessar o Facebook de Edson Santos /Caruaru. A gente tá não, Edson Santos Caruaru. Edson Santos Caruaru. A gente está ao vivo por lá. Beleza, você esqueceu de um outro meio de comunicação que o pessoal pode também se comunicar conosco. Você esqueceu de um. Qual? Quero ver se você é bom. Quero ver se você, Zenaldo, é bom agora. Tá faltando um meio de comunicação para se falar conosco também. Qual seria? Correio? Não, ele sabe. Pera aí. Sinais de fumaça. Aê, garoto! Tô dizendo que o cara é afiado. Vamos pro intervalo, tá passando, Miranda? A gente volta já com mais Clube do Filme. 1h29 na virada do ponteiro do relógio. Voltamos já, aguenta aí. Bom, pessoal, olha. Cadê o saque? Grande Vanduí, você tem que dizer qual é o chapéu que você vai querer. É esse que eu estou usando. Eu acho que o 19 tá mais bonito, viu? O 19 tá mais bonito, com certeza. Galera, estamos sempre assim. Foi com a internet daí, do Facebook. As câmeras não estão funcionando. Que legal, a gente dando tchau pro pessoal aqui, né? Tá vendo o mico aqui. Não, mas aí você tá dando tchau pra lá. Não, eu nem deixou pra lá, eu fiz assim. Diversas vezes, né? Isso é obra de Mephisto. Exatamente. Bom, aproveitando já que a gente está em off aqui, logicamente vocês que estão acompanhando a gente têm o privilégio, porque vocês têm dois programas, tem o que acontece pela rádio e tem o que acontece nos intervalos comerciais da emissora. Logicamente que eles não vão responder a pergunta que eu deixei em aberto, mas eu queria saber de vocês, trafegando nesse universo todo, existe algum outro personagem na linhagem do Tex, fora o próprio Tex, no caso, existe, lógico, tem o Zagor, que já foi comentado, mas fora esses dois, existem mais alguns outros personagens, Zenaldo? Olhando o pessoal aqui da câmera, quer ver. Tem vários personagens. Boa tarde, pessoal.
Deixa eu puxar mais pra cá, pra pegar Diogo também. Pode ir falando. O Sérgio Bonelli, que a editora eleva o nome dele, filho de Jean Louis Bonelli, ele usava o pseudônimo de Guido Nolita. Então ele criou Zagor, que é um dos mais cultuados na Europa, Portugal e Brasil, e ele foi o criador de Mr. No. Mr. No é um personagem que se passa dentro do universo da Amazônia, criado por Guido Nolita ou Sérgio Bonelli, né? Então já falecido, hoje está na mão de David Bonelli, que é o neto do grande Gianluigi. Então o que é que a gente vê com relação a isso? Você perguntou qual, eu perdi a linha de raciocínio. Se teria mais alguns outros personagens tem muitos outros da linhagem. Nós temos Ken Parker, um dos mais cultuados. Não está sendo editado no Brasil. No momento já houve, já parou, né? Aí temos Nick Ryder. Diogo, vem mais pra cá que ninguém tá vendo você. Dylan Dog, Diabolique, Nathan Neve, Martin Mister, a criminóloga Julia Kendall, Dampir, né? Tem Mágico Vento também na linhagem do faroeste místico, né? Dampir, ele tem uma associação com vampiro. Então o universo da Bonelli, né, dos criadores, é um universo mais amplo do que o próprio faroeste genuíno. Quando a gente fala em faroeste da Bonelli, a gente está limitado, lógico. Tex é o carro-chefe para todos. Então Tex, Ken Parker, Zagor e Mágico Vento é os mais característicos. Mágico Bento? Mágico Vento. Ah, tá. Desculpa aí, foi mal. Ou Wind Magic. Então, ele tem outros personagens que não é do nosso conhecimento aqui no Brasil, de edições, né? Porque tem outros, mas então, quer dizer, eles têm, acho que acredito eu, não tenho exatidão, acho que mais de 30 personagens criados desde os primórdios, né? E Tex, mesmo no Brasil, quando o Zagor foi lançado, foi Tex que apresentou. Tex apresentou Zagor, Tex apresentou Ken Parker, e depois eles foi tirado o Tex Apresenta e ficaram com os seus nomes, né, característicos. Então é muito grande esse universo, dentro dessa linhagem. O pena é que na linha de faroeste, né, nós não temos mais, né? Tex é o remanescente, é o mais longevo, é um dos mais famosos, mas eu ainda alcancei, a não ser na Comic Shop, o Colecionador. Lá tem edições de Flecha Ligeira, nós vamos ter Gunsmoke. Vamos voltar aqui pra rádio. Epopeia Tri também é da Bonelli, viu? Eu esqueci de citar. Cuidado com os puxarem, você é muito sensível. É que nem Bento Gomes, Bento é muito sensível. Você não é muito sensível, rapaz? Você não é muito sensível? Você não é muito sensível. 2h33, de volta com o Clube do Filme. Para quem gosta de cinema, esse é o seu programa. Clube do Filme é um oferecimento da cultura inglesa, única com garantia de aprendizagem. Mais informações, ligue 3721-4749. E Centerplex Cinemas, se tem sessão, tem diversão no Caruaru Shopping. Nosso bate-papo de hoje, 70 anos de Tex, a saga de um mito, recebendo aqui essa galera muito massa. À frente deles está o nosso Lone Ranger, nosso querido Zenaldo Nunes, também conosco aqui o nosso xerife Bento Gomes, que recebeu, né? Já foi, como é que você disse, Bento? Foi mais uma condecoração aqui para ele. Também conosco nosso querido Diogo, teu sobrenome é Gomes também, é? Gomes Vasconcelos. Vocês são parentes, Gomes? Bento eu Gomes? Vi na postagem. No microfone. Se você não falar no microfone, ninguém vai ouvir a voz do Wolverine. Eu vi na postagem do programa anterior, na live que você fez na Comic Shop. Sim. E aí descobri Você não sabia disso? Não sabia. Você? Os amigos. Também, né? Também com a gente, nosso querido Felipe, o Eterno Coringa. Também com o Danielzinho, também está conosco aqui. E o Patrick também está conosco. Lembrando que é Felipe Santos. Calma. Esse. Eu não quis falar aí sobre o sobrenome. A gente pode perguntar pelo sobrenome se é a família de Edson também. Sim, quisera eu ter o prazer de ter essa figura como sendo meu irmão parente, rapaz. Boa tarde, Paulo, para ambos. Obrigado. Para todos que estão presentes. Lembrando que você pode trazer conosco como? Pelo WhatsApp 981091130. Tem os telefones também 3721, 3722, 3723 1130. Liga, faz seu comentário, faça a sua pergunta, ou até mesmo comentar de algum filme de faroeste que você curte.
Forte abraço para Ranieri Santos, também está por lá conosco. Grande Lucas Ferreira, um abraço para todos do programa Clube. Alguém sabe quem é Lucas Ferreira? Sacanagem, é brincadeira, Lucas. Mestre. Tem obra dele aqui, você trouxe alguma obra desenhada por ele do Tex? Não trouxe. Não, mas trouxe nosso filho Danielzinho, tá certo. Muito bem. Deixa eu ver aqui quem mais mandou aqui recado. Ride Cássia, né? Deve ser Ride Cássia. Disse um abraço, Maria. Amei o chapéu. Essa já foi específica. Abraço, amei o chapéu da Maria, tá certo? Beleza. Bom, eu fiz a pergunta que não deixei no ar. Meu querido Diogo, que é parente bem distante do nosso Bento Gomes, Diogo Gomes, como é que foi Tex? Como é que Tex apareceu na sua vida? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes. Há também a minha esposa, Sandra Souza. Ih, aí, vem fazer a média. A minha mãe. Boa tarde a todos. O primeiro contato que eu tive com o Tex foi o seguinte. Eu comecei a ver filmes de West. Então, comecei logo pelo primeiro filme que eu assisti de faroeste, foi Três Homens em Conflito. Aí não tem como você não gostar. Não viu nada, né, Zenaldo? Não viu nada, não viu nada. Eu comecei bem, né? Aí qual deles, Três Homens em Conflito? O Bom, o Mal e o Feio. Isso. Ok. Então, o que acontece? Aí comecei indo lá numa locadora que tinha perto, lá no Campo Central e... Mas não foi de Bento Gomes, não, foi? Não. Bento trabalhou, não? Não. Foi na Click Video. Ele tinha uma Nossa, pasta grande lá... Marcos, grande Marcos. Tinha uma pasta lá esquecida debaixo da... Eu diria só não tem filme de faroeste não, mas ela puxou uma pasta até empoeirada, uma pasta como essa aqui, e eu comecei a folhear em vários filmes. Então eu comecei a ver filmes e tinha um amigo meu, que ele até já faleceu. Ele já era de idade e ele me indicava alguns filmes de faroeste. Uhum. Aí foi onde ele falou também de Tex. Eu tinha o costume de ler, mas muito pouco. Gostava de ler, mas eu comecei a resolver ler quadrinhos. Então eu corri na banca, peguei a edição que estava lá em bancas. Foi no início dos anos 2000. Uhum. Então, me lembro como hoje, foi A Grande Invasão, número 412. Corri para casa, li, quando eu li, me apaixonei. Na mesma hora que eu terminei de ler, eu voltei para a banca, querendo a continuação. O cara, porque disse, não, pai, tem calma. Calma aí, vamos devagar. É de 30 em 30 dias, é mensal. É diário, é mensal. Pronto, ali foi meu primeiro contato com o Tex. Dali eu não consegui mais parar e todo mês eu vinha comprando a revista e comprando outras também coleção, porque o Tex não sai mensal. Ela atualmente, hoje, ela tem mais ou menos umas 11 edições em atividades. Que aí inclui preto e branco, edições de luxo e por aí vai. Aí vai chegar já nesse quesito também. Tomara que o tempo permita. Meu querido, pronto, ok? Tranquilo? Okay, maravilha. Okay. Eu gostei do óculos. Mas esse foi hoje, esse acidente foi hoje, foi agora há pouco. Foi semana. Foi semana. Muito bem. Meu querido Felipe, como é que foi o seu contato com o Tex Willer? Primeiramente foi com o próprio Zenaldo, né? Mas... Tu vai mais pra minha... Pra cá. Isso, mais, porque você não tá aparecendo aqui na certo. Mais. Mais. Aí tá bom. Tá perfeito? Tá. Pronto. Assim, meu pai sempre gostou muito de dois gêneros, né? Filmes de terror com lobisomem e faroeste, que é a preferência dele. Então sempre gostei muito de assistir juntamente com meu pai. Então o western sempre fez parte, assim, da minha infância e vem fazendo cada vez mais depois que conheci Zenaldo, né? Então meu primeiro contato com o Tex foi com ele, mas com o faroeste eu já era um grande apreciador, mesmo na infância, juntamente com meu pai, que deve estar escutando a gente agora. Então forte abraço aí, pai. O nome dele? Severino Dia dos Santos, okay. O nome do maior herói de Caruaru. Você viu. Meu queridinho, tá ali escondidinho ali, quase tá aparecendo aqui na câmera. Danielzinho, como é que foi? Você já leu alguma história do Tex? Já li várias. Várias? É mesmo? Conheci através do meu pai, é claro, grande fã de Tex. E por sinal, por coincidência, é o Diogo que tá aqui. E o Tex me fez incentivar a ler, a aprender a estudar também. Olha só, que legal. Era o pai dele. Olha, estude. Apesar dele ser fã de outro personagem, né? Se você falar no microfone, o pessoal vai ouvir você. Apesar dele ser fã de outro personagem. Qual é o outro personagem que você é fã? Batman. O Batman. Não podia ser diferente, né? E aí você continua lendo as histórias do Tex? Continua lendo? Sim. Tá colecionando alguma ou não? Não. Lê assim, tem as coleções do pai, né? É. Com certeza vai lá na folhada, o pai fica olha assim meio atravessado. E aí, cuidado, viu? Tenha cuidado. E o Tex fez incentivar várias coisas, como filmes, jogos e até um desenho que eu fiz pro Zenaldo. A minha, Um grande presente. Rapaz, que lindo, hein? Chama sempre o pessoal aqui da live.
Olha só. Zinaldo autoria. ficou emocionado agora. Que lindo, Essa rapaz. me fizeram chorar. Eu ganhei de Lucas Ferreira dos dois únicos desenhos que ele havia feito sobre Tex. E você não trouxe aqui pra gente ver. Eu deixei separado pra trazer, mas era tanta coisa, eu achei que não ia, né, dar tempo, espaço, né? Mas eu me emocionei também. E ali vai até os lutos dos meus dias comigo. Com certeza, com certeza. Obrigado, viu? Obrigado. Artistazinho, ó, o traço dele é bem legal, o traço dele é show de bola. Ok, Danielzinho, nosso querido Patrick, já leu alguma coisa do Tex? Teve contato, logicamente não contato diretamente com o Tex, né? Porque aí vai ter que ir para o Oeste, vai ter que ir a personagens, mas você leu alguma coisa do Tex, como é que foi essa leitura e como é que aconteceu? O meu contato foi a partir do blog do Paulo. A gente ia fazer a gente fez umas gravações, aí eu conheci ele. Aí depois, principalmente eu conheci mais depois para fazer o trailerzinho, uma chamada. Aí eu fui estudar mais sobre o personagem e principalmente a linguagem audiovisual dos filmes de faroeste, que pouco diálogo, câmera detalhe. E foi a partir disso que eu conheci o Tex. Em questão de leitura, eu conheci mais quadrinhos quando eu vi nas livrarias, mas ler alguma história específica não, só por cima. Então eu posso dizer que praticamente dessa turma aqui você é o mais recente que entrou no universo texiano, né? Sim. Ok, beleza. Bento, Wolverine, Gomes, Presley, Tex, Xerife, Ranger e por aí vai. Tá aumentando meu problema de... Fazer o quê, né, rapaz? Problema de personalidade. Vai ficar complicado isso. Fazer um adendo aqui, Ele e seus adendos. Tem um programa que esse cara faz o adendo. Se é lá no colecionador que ele tá gravando pra web rádio, é o adendo. Fica à vontade. Olha, o nome Gomes eu herdei da minha mãe. Então, um grande abraço para ela, para a família, para minhas irmãs. Creio que estão na escuta. E conheci o Tex a partir de uma revista que um amigo até falecido já me emprestou, que na época eu gostava muito, ainda criança, curtia muito quadrinho, via os desenhos na TV e tentava desenhar, né? Cheguei a desenhar muita coisa ainda. Um detalhe da minha história que pouca gente conhece e estou pensando em retomar, porque recentemente comecei a desenhar com a câmera fotográfica, né? Porque de qualquer maneira a gente herda isso, né? Essa questão do desenho, a gente acaba migrando para as fotografias que a gente faz. E até porque, e essa história que o amigo me emprestou, descobri com o Zenaldo recentemente, que é uma história em 4 capítulos. Estou até devendo a ele me emprestou. Não paga logo, não paga, eu também estou devendo a ele. Eu também estou devendo a ele uma série de deveres que ele prestou, tem que devolver também. Estou devendo a ele para... Tenho que ler, mas essa história que o amigo me emprestou foi a segunda parte dessa saga, chamado Homem Sem Medo. Então o impacto foi muito grande, porque na época eu já assistia os filmes de TV, os filmes de faroeste do cinema que a TV exibia na época. A saudosa Sessão Oeste, né? Então todo sábado à tarde era um ritual para mim, era sagrado, tinha que ver os filmes do Oeste. Antes, o vídeo show rolava antes, era no sábado, pouca gente sabe disso. E lembra, ou o pessoal mais saudoso vai identificar. E na sequência, assistir os filmes de Oeste. Então, na época foi um choque e foi uma coisa interessante, porque acabei criando uma simbiose ali. Via os filmes de faroeste, na época a TV era preta e branca, e as histórias do Tex, na época, todas preto e branca, né? Só a capa que era colorida. Então, acabou causando um choque para mim. E não o John Wayne, né? Porque quando você vai ver os filmes do John Wayne, você vê, o John Wayne ali, independente do personagem que ele fazia, né? Aí acabei criando essa fusão com o ator Randolph Scott. Via os filmes do Randolph Scott, então imaginava o Tex ali. E quando eu li as histórias do Tex, imaginava o Randolph Scott na história. Então, foi um começo interessante, né? E bem marcante para mim. Melry.
O meu contato com o Tex, eu sempre andava lá em News, eu sempre vi umas HQs e eu dizia, nossa, quanta HQ desse personagem. E nunca me interessei. Aí depois, o ano passado, acho que o Zenaldo, foi o ano passado mesmo, o Zenaldo estava participando do NOG. E depois ele veio aqui pro programa e eu comecei a me interessar pelo personagem. E o primeiro livro que eu li foi o Tex, A História da Minha Vida. Então eu recomendo para as pessoas que ainda não conhecem o personagem, porque aí fica mais fácil para você começar a ler as HQs. E depois fiz algumas pesquisas, não comecei a ler as HQs ainda, mas assim, só pelo livro já dá para você imaginar como é os quadrinhos. E também comecei a assistir o filme também e por aí vai. Estou começando no universo também. Ok, eu tive contato com a literatura do Tex, foi por tabela, né? Eu lia muito livros de bolso, acho que você não deve lembrar, que contavam muitas histórias de western. Mas aí você tem que jogar a imaginação, imaginar as pradarias e tal. E justamente, na casualidade, passando numa banca de revistas, vi lá estampada, era até um cartaz de propaganda, que era feito naquele chamado Lambi Lambi. Acho que pouca gente sabe o que é Lambi Lambi. E tava lá, bem grandão, fixado na lateral nos fundos da banca de revista. Eu parei e assim, Tex. Caramba, mas aí eu pensei, será que é mais um livro de bolso daqueles, né? Aí quando eu entrei na banca, eu comecei, não, amigo, é uma revista de quadrinhos mesmo. Na época chamava, é um gibi, mostra aí pra mim. Quando me mostrou, eu comecei a folhear preto e branco, caramba. Aí eu comecei a ler isso entre os anos 77, 70, mais ou menos. Faz um bocado de tempo. Eu tenho aqui algumas opiniões aqui, deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui do César Luiz Bezerra. Ele está perguntando o seguinte: os filmes com Bud Spencer e Terence Hill são considerados western ou comédia? E aqui mais um xodó aqui, né? A dona Sandra Souza, meu lindo Daniel. É mãe coruja é assim mesmo, né, Diogo? Mãe coruja é assim mesmo. Bem, Zenaldo, o que é que você tem a dizer a respeito dessa pergunta do César? Que ele diz o seguinte, né? Está questionando, os filmes de Bud Spencer e Terence Hill são considerados western ou comédia? São western. Só isso. Valeu, obrigado, Zenaldo, prazer ter você aqui, espetacular. Esclareceu bem demais, já tá tudo certo. Porque, dependendo de avaliações críticas de cada um, tem um que gosta mais, que tenha mais índio, que tenha mais cavalaria, o outro que tenha mais romance. Então, o western, ele está inserido dentro dessas condições de vida também, desses sentimentos, dessas nuances. Então, havia comédia, sim, havia aventura, ação. Então, uns já gostam, não, é o western que tenha mais tiroteio. Então, o gênero faroeste, você pode definir que ele seja o americano, na linhagem John Ford, que ele seja espaguete, né, diante do grande mestre Sérgio Leone, mas é um faroeste genuíno. Só que ele é mais o que? Ele é mais voltado à parte cômica. Né? O próprio ator, ele faz isso com o seu coadjuvante. Mas se você vê Django, né, com o próprio Terence Hill, o próprio Henry Fonda, né, Meu Nome é Ninguém, né, My Name is Nobody, alguma coisa assim. Então tem o alívio cômico em cada um deles, mas tem uns que são mais pesados, mais violentos. Mas ele é um faroeste cômico, se melhor... Está dentro do gênero de comédia, do gênero. É a comédia dentro do western, no caso. Dentro do western. Certo. Mary, algum comentário, Mary? Não, nenhum comentário, mas aí a próxima pergunta seria: qual a importância do Tex para os fãs? Principalmente hoje, que está comemorando essa data. Hoje, né? Eu estou envolvido aqui em emoções e estou lembrando do meu saudoso pai. Eu gostaria de citá-lo agora com essa grande importância. Meu pai, acredito, um dos mais longevos fãs do personagem, né? Ele está cavalgando nas pradarias celestes aí, proclamando aos quatro ventos a paixão que ele tinha pelo personagem. Foi ele que me apresentou, me presenteando com a primeira edição do Tex. Isso. As emoções vêm à flor da pele, né? Fique à vontade, meu amigo. Quiser chorar, chora, porque recordar é muito bom. Essa saudade gostosa, isso está dentro de você, ninguém tira, não. Isso em 78, né, quando o número 82, Pet o Irlandês, e me entristecia quando ele falava que ele se desfez de uma coleção que ele tinha para poder comprar um bujão de gás e fazer uma feira, né?
e comprar algumas roupas pra gente, ainda pequeno, né? Então, essa grande paixão pelo gênero foi através de meu pai. Então, de 2 anos, um pouco para cá, ele não está mais nesse plano espiritual, mas era muito importante também para ele, né? E ele tinha o maior prazer, né? E pelo menos fisicamente ele não está, mas onde ele estiver, né? Eu tenho a energia dele, a alma, o espírito dele está presente. Isso em vida, ele já se orgulhava do filho que tinha. E eu me orgulhava mais ainda de ter sido presenteado pelo pai que eu tive, né? Você era filho único, não? Não. O primeiro de 6. Né? 6. Então, trabalhou bem teu pai, viu? Trabalhou bem pra caramba. Respeita aí. Isso como homem, dentro das suas limitações, né? Só com o 1º grau, não teve muitas oportunidades, mas ele tentou, diante das circunstâncias e adversidades, se superar. Então, ele foi alfabetizado, se tornou um dos melhores profissionais da sua época. Então, para o meu pai, Mary, tentando concluir a sua pergunta, é de grande importância. Para mim e de muitos outros, aí uma grande dezenas, eu me sinto muito feliz em saber que não estou sozinho, porque hoje eu estou em várias mídias, né, e há muito tempo conquistando grandes amigos, mas antes eu me sentia muito isolado. Essa paixão eu não podia compartilhar com muita gente, porque não era tão divulgado, e o pessoal tinha outras visões, né? E a gente ficava como se fosse uma... Eu agradeço, muito obrigado, eu agradeço. Mas é prazeroso. Então, isso para as novas gerações, Tex é de grande importância, porque Tex, ele é o ápice de um homem, não tirando o personagem, mas de um homem, de um grande homem, em que todos deveriam se espelhar. Porque Tex, ele não olha a cor, né, a etnia, a posição social. Estando correto, ele vai até as últimas instâncias para ajudar, para salvar. Então ele é contra, né, o abuso contra crianças, mulheres, anti-escravagista, antirracista. Então ele não media esforço e muitas vezes até foras não ortodoxos de meios de obter confissões para resolver, solucionar o problema. Então Tex, ele com o tempo, nesses apaixonados, está havendo um grande evento, e a grande maioria desses eventos é na nossa faixa etária de idade. Mas graças a Deus temos outras gerações surgindo. O caçulinha é o Danielzinho. Qual é a idade, Daniel? 12 anos. Tá? Não vou permitir, enquanto houver mundo, que o S venha a morrer e nem o Tex. Então é de grande importância, porque a essência do personagem, né, o seu estereótipo, a sua condição moral, a sua decisão de não tender para o lado do mal e resolver ser o grande homem, o grande personagem que ele se tornou. Então, com todas essas referências a Tex inseridas dentro dos arcos, através de 70 anos, né, a gente pode moldar o caráter ou para melhor ou para pior. Às vezes tem um ditado popular que diz: fulano é sem caráter. Não é verdade. Todos têm caráter. Ou ele é mau caráter, ou ele é bom caráter. Mas o caráter é uma condição existencial para cada um. Então Tex é uma referência, e não é à toa que é um personagem de quadrinhos de faroeste, iniciado na grande maioria em preto e branco, sendo italiano, não estando dentro da meca da mídia americana, e está completando 70 anos. Então, longa vida a Tex Willis. Espero ter respondido a sua pergunta, né? Sim, respondeu. Aí, você acha que a grande aceitação... Felipe quer falar uma coisinha. Diga aí, Felipe. Não é nem falar, é mais uma pergunta, assim, porque o que fez Tex, é uma pergunta já para Ronaldo, ser esse homem? Porque nada é do acaso, né? Então, consequentemente, ele passou por algo que o fez ter esse senso de justiça e de ética. Então, a pergunta que eu faço é: o que tornou Tex ser a lei? Ok, pode responder, né? Pode responder depois do passamento. Tudo bem. Então, veja bem, inicialmente, Tex era um cowboy, né? Digamos assim, um homem comum, né? Muito obrigado aí, apropriada a tua pergunta, Felipe, e vai tentar responder essa questão. Então, de repente, isso a gente, quando analisa a jornada no herói, em que surgem situações que você tem que tomar decisões, né, e parte por tudo ou nada, nesse limiar, né, de ou vai ou racha, e você tem que sair daquela sua zona de conforto, né, para buscar meios para atingir um objetivo. Então, Tex, devido gananciosos da época, assassinaram seu pai, querendo tomar as terras.
Então ele parte em busca de vingança, ele consegue encontrar os fascínoras. Mais algo para o nosso amigo, minha querida Melly, por favor. Obrigado. As emoções estão muito fortes aqui para Zenaldo, o padre Sebento. Obrigado, agradeço aí o carinho e o apreço. Então a gente vê um homem considerado um cowboy comum, então ele parte em busca dos assassinos do seu pai. E consegue encontrá-los e varrê-los da face da terra. Ele tenta retomar a sua vida, mas resolveu sair o mundo afora e trabalhar em rodeios, em circos, conquistando o seu cavalo dinamite em rodeios, um grande montador, um grande adestrador. Então ele ainda não era o grande Tex Willer. Mas até então era um fazendeiro, um cowboy, né? Obrigado, Mary. Vivendo esse drama, esse seu luto, não como uma espécie de fuga, né? Sua fuga interior, mas buscando outros caminhos, outros meios, né? Para talvez sair daquele meio, daquela zona de conforto. Então, quando ele descobre que assassinaram também o seu irmão Sam, então ele retoma para sua terra e parte em busca desses fascínoras até matá-los. Então ele realiza a sua vingança pessoal. Né? Em contrapartida, através disso, através de influência de políticos corruptos, né? Tex ele passa a ser perseguido, ele se tornou fora da lei. Então para ele não importava muito mais, talvez, viver naquele momento, né? O seu pai foi assassinado, então não foi tudo flores na vida, não tem sido na vida de Tex há 70 anos. Né? Então, ter um pai assassinado, sair da sua zona de conforto, do seu habitat natural, depois assassina o seu irmão, né? o seu mentor, chamado Gunner Bill, num confronto, ele também é assassinado. Então, não foi fácil esse princípio de vida desse cowboy chamado Tex Willer, né? Que no início, ele foi batizado como Killer. Mas na época acharam muito pesado, porque killer em inglês é matador, assassino. Então a senhora Thea Bonelli, já falecida em memória, ela conversando com o Gianluigi, resolveu mudar. Aí talvez seja Miller, mas terminou ficando Willer. Então Tex foi levado, por devido a situações, né, dessas adversidades, a sair mundo afora e se tornou fora da lei. Então para ele não importava, talvez, digamos assim, trazendo para esse momento, vamos imaginar que ele estivesse vendo o mundo dessa forma, ele foi perseguido. Mas, em contrapartida, né, Kit Castro entra na jogada e consegue chegar até ele e ver aquele homem destemido, né, desprovido de medo, porque Tex não sente medo. Né, e eu também isso tem uma filosofia que diz que todos têm medo, porque, né, a coragem não é ser corajoso, é o domínio do medo que você tem. Então todos sentem medo, mas nessa liberdade poética, ele é o homem sem medo, como o amigo Bento citou. Não foi isso, Bento? O título da sua HQ. Então Tex é convidado para realizar missões não, digamos, fora do script, não regulamentadas, né? E Kit Castro, que existiu na vida real, não o companheiro do Tex, foi inserido até como uma homenagem, ele convida Tex a realizar missões. Então ele consegue realizar gabalmente, então ele recebe o perdão, o indulto, não ser mais procurado. Fizeram investigação e descobriram os motivos que o levaram a fazer isso. Então ele é convidado a entrar para o corpo dos Texas Rangers. E Tex ele é condecorado, assim como o Bento foi nesse dia, mas Tex é condecorado com a medalha número 3, porque a número 1 pertencia a Arkansas Joyce. Bento recebeu a medalha número 10. Mais ou menos. Arkansas Joyce, ele teve a medalha número 1, Kit Castro a 2, e Tex Willer ele recebeu a medalha de Ranger número 3. Então isso aí começou, né, dentro dessa questão da jornada do herói, ele não era mais perseguido, mesmo vivendo os seus dramas pessoais. Mas agora ele estava sendo reconhecido, ele não era mais um foragido, então logicamente aí tem outra parte, onde ele vem, né, se tornar chefe, onde assassinam sua esposa. Então é muito sofrimento na vida desse grande homem, mas depois a vida, o grande Manitou, que é o Deus chamado pelos indígenas, concedeu a ele grandes amigos, valorosos amigos, grandes aventuras e um filho espetacular que honra o nome do pai. É o Kit Willer, o Falcão Pequeno. Você viu... Oi, desculpa, Não, faça depois. Não? Você acha que o Tex, com essas características que foi criado anos atrás, para essa geração nova que está surgindo, que vai nascer de hoje em diante,
ele vai ser atrativo, o pessoal vai gostar de um personagem com essas características? Você responde depois do intervalo comercial, que está na hora dos nossos pagantes. Não é isso, Miranda? Podemos ir? Podemos ir? 1h59, voltamos já com mais Clube do Filme. Aguenta aí. Paga tem direito. Hein? Quem paga tem direito. É, exatamente. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar lá fora a coleção que está lá sendo exposta. Vou convidar vocês que estão acompanhando aqui a nossa live, dê licença aqui, eu vou desconectar um pouquinho aqui rapidamente, para que vocês tenham o prazer e a honra, a satisfação de acompanhar o que é que nós preparamos aqui para o pessoal. Deixa eu virar aqui, vou inverter aqui a câmera, tá? Dê licença, vou inverter aqui a câmera, para que vocês possam observar o nosso estúdio como um todo. Legal, pronto, aqui nós já começamos aqui, vem cá, meu querido Reinaldo. Essa arte aqui, fala um pouco dessa arte aqui, rapidinho. Foi um pôster, né, que veio em uma das edições, entre milhares de imagens de Tex Willer, né? Isso aqui é desenhada pelo artista e mestre, capista oficial, Cláudio Villa. Certo. Aqui você tem o quê? Você tem alguns expositores aqui, só para o pessoal... Tem sim. Aqui a autobiografia de Tex Willer, a história da minha vida. Para quem não conhece, você recomenda, né? Principalmente recomendo sim. Né? É também a história da minha vida, de todo aquele que é fã e apaixonado pelo personagem. Isso aqui foi o início de uma edição gigante em preto e branco, Tex o Grande. Então continua sugestivo, ele continua grande. Isso há algumas décadas atrás, né? Isso aqui eu trouxe representando, falando sobre ele, o Falcão Pequeno, o Kit Willer. Foi uma edição de 40 estatuetas sobre o universo, lançada em 2005. Estou perguntando aqui se você vai sortear. Não posso. Faz parte do acervo, né? Desculpa aí. Não, eu trouxe protegido com maior cuidado, porque são italianas, são tudo europeias. Eu consegui, já tenho 16. Para maior segurança, pode deixar na minha bolsa, tá? Para maior segurança, tá certo? Então, tem N coisas muito no mundo sobre... Isso aqui, o livro, um dos livros que eu adquiri, né, recentemente, de Adriano Rainho, que desde 2013 que ele era o maior colecionador do Brasil no ranking do Guinness Book, e John Marinho assumiu, ele é o atual colecionador. Então eu estou aguardando a diligência trazer mais 2 livros. Diligência vai aguardar a diligência. De GG Cassan, que já tinha lançado 3 sobre a vida de Tex Willer, e do próprio João Marinho. Isso é um evento que está vendo. Então registrar também aqui, pela primeira vez no Brasil, né, está sendo lançado um selo comemorativo oficial dos Correios. Só foram feitos 200. Puxa vida. 200 somente para quem adquiriu o livro na pré-venda. Então eu corri para tentar adquirir esse livro e ter no meu acervo. Esse é o terceiro. Você está com esse acervo também, não? Não, tenho não. Não, vai, Diogo. Mas Diogo, tem só aqui mesmo. Tá certo. Mas você tem livros em casa dele, não tem? Tenho. Tá. Vamos lá fora. Tem mais um aí? E aqui... Se não der tempo, aí... uma das grandes obras, né? Essa é espetacular, cara. A Balada do Oeste. Há o desenho característico e fala-se a respeito do desenho de um dos grandes mestres, Fábio Civitelli. Premiadíssimo, né? Então nós conseguimos também esse livro, somente desenhos e textos. Mas isso é um item, assim, considerável na vida de item imprescindível para colecionador. Visito o amigo Lucas, recebi 2 desenhos de Tex. Lucas, ele não trouxe, Lucas. Foi o tempo, o estresse. Emoldurado, e chego na casa dele, no seu acervo, tem também um exemplar desse. Então, para mim foi muito emocionante ser presenteado por Lucas. Mas ele não trouxe tudo. Com um desenho e ele encontrar na casa isso aqui. Mirandão, tem quanto tempo aí para voltar? Vai ser agora? Então chama por favor o pessoal, por gentileza. Bom, vamos voltar aqui para os nossos estúdios, tá? Daqui a pouco, no próximo intervalo, a gente retoma para vocês conhecerem um pouco do acervo que o nosso querido Reinaldo tem, tá bom? Então, não se assustem, é o Edson aqui de chapéu, meio esquisito aqui, mas enfim, tá? Cadê a minha partner aqui para me ajudar a colocar isso aqui? Eu sou enrolado para colocar essas coisas. Mary, me socorre aqui, Mary, pelo amor de Deus, me socorre aqui, senão eu vou desmantelar tudo aqui. Deixa eu ver se eu não errei. Eu acho que não, mas enfim. Opa! Gente, desculpa a balançada, tá? É que o Alzheimer tá batendo aqui, eu tô tremendo pra caramba. Mas enfim, tanto eu como o nosso querido Reinaldo, e tá voltando. Mary, socorro! Isso, conectei aqui. Quer que eu vá ajeitar a vaga? É bom aqui, né? Isso. Só pra me dar uma... De volta com o Clube do Filme, para quem gosta de cinema, esse é o seu programa. Clube do Filme é um oferecimento da cultura inglesa, a única com garantia de aprendizagem. Mais informações, ligue 3721
4749. E Centerplex Cinemas, se tem sessão, devagar, devagar, devagar. Se tem sessão, tem diversão no Caruaru Shopping. Nosso bate-papo de hoje. Estamos comemorando 70 anos do Tex Willer, a saga de um mito. E estamos recebendo nosso querido Zenaldo Nunes, nosso Lone Ranger, também aqui nosso querido Diogo, que é o Apache Diogo, que já está aí com o colete também. Nosso querido Coringa. Depois eu quero saber o que é que tem a ver o Coringa com o Tex, mas ele vai explicar daqui a pouco. Nosso Felipe Santos, conosco também Daniel Gomes, nosso querido Patrick. É Patrick de quê? É Patrick. Patrick de quê? Aí é em inglês, Patrick. Patrick Lucas. Patrick Lucas. Muito bom. Nosso querido também conosco, nosso querido Bento Gomes. E muita gente também está interagindo conosco. Obrigado a você. Um abraço para Linus, Olga Carol, para o Joedson Silva, que também está com a gente. Pedro Lira junto também conosco. Sandra, já falei, a patroa do nosso querido Diogo está aqui presente, marcando presença também. E tantos mais que queiram interagir conosco. Como é que faz, Melhori? Pelo WhatsApp, 8109-1130 e também pelos telefones 3721, 3722, 3723 1130. Bom, ficou uma pergunta em aberto aí que você fez. Repita a pergunta, por favor, Melhori. Se Zenaldo acha que o Tex ele vai ser atrativo para os próximos fãs, essa nova geração, com as características que ele foi criado, com esse senso de justiça e por aí vai. Ok. Tem duas linhas aí para apresentar, Mary. É um personagem já existente, né, com todos os seus erros e acertos, suas falhas, suas virtudes. A prova é o próprio Daniel, né? Eu me emocionei. Hoje eu estava montando este quadro, montando no sentido de inserir o Tex, o aniversariante, né? Trocando, que era outra imagem que havia ali. Hoje eu tive que ir na gráfica, imprimir algumas coisas sobre os eventos que está havendo. E a minha bebê de 3 anos e 3 meses, quando ela viu a imagem, ela disse, é Tex. Hoje, então mais um presente. Antes ela estava dizendo, era o Homem do Chapéu. Ela falava o Homem do Chapéu. Então hoje eu não perguntei, simplesmente ela ao ver o personagem, ela só disse, ela reconheceu, é Tex. Então isso ensinando, condicionando, mostrando nessas gerações, logicamente a gente está no mundo, no universo de uma Marvel, de uma DC, dos mangás, dos animes, né? Então cada um, né, gosta do personagem que você acha que deve crer. Mas o que eu recomendo é que Tex ele é uma referência entre todo aquele herói. Quer dizer, ele é o nosso super-herói, ele é super, ele é grande, ele é grandioso, mas não com atributos de herói nesse arco aí fictício que a gente está acostumado a ver extensivo ao cinema. Então, dentro de um mundo mais real, Tex ele é um dos grandes heróis. Então, não posso ter essa certeza que outras gerações vão. Mas, por outro lado, eu tenho aqui mais de dezenas no Facebook, de grupos, no WhatsApp também tem outros tantos, né? E a divulgação mundial através de museu, através de clube, através de reuniões, de convívio. Então, Tex está agora, a gente chamada o boom. Nos últimos anos, a própria Mitos, a editora, né? Com o presidente lá, Dorival Lopes, a Mitos está há 20 anos no Brasil editando Tex ininterruptamente. E lançando essas novas aquisições e esses especiais que estão surgindo. Então, pelo menos assim, eu não tenho a certeza, mas já é um indício de que a minha princesinha, já reconhecendo o Tex com 3 anos e 3 meses, a presença do Daniel aqui, que nos honra também, né? E outros mais disseminando na escolinha, no amiguinho, no primo, que pessoas conheçam, né, através desse programa e de uma quantidade grande aí de mídia, que passem a conhecê-lo. Então, eu recomendo, né, a conhecer Tex Willer. Ele não é somente uma história em quadrinho de um cowboy, é um estilo de vida. Você quer falar uma pergunta? Não, só para acrescentar aqui o que foi perguntado, e é o seguinte, quando foi descoberto o petróleo, acreditava-se que em 50 anos iria acabar todas as reservas do mundo. E hoje nunca se teve tanto petróleo no mundo como temos hoje. Então com o Tex não será diferente, né? Então a gente tem um personagem gigantesco. Não é à toa que tem 11 edições em atividade. Só no Brasil. Só no Brasil. Imagina esse personagem no seu país de origem. Entende? Então, se o Homem-Aranha não morreu, se o Superman, que é um personagem, querendo ou não, acaba sendo um pouco batido a história, não morreu, porque Tex iria ser esquecido pelas próximas gerações. É isso. Longa vida, Tex Willer. E com relação às festividades, aí a gente pode começar Não, a pera falar. um pouquinho, agora não. Eu queria deixar a para a nossa meia hora final, tá? Eu queria saber do Zenão o seguinte,
Você falou aí com as publicações. Aqui no Brasil existem 11 publicações ininterruptas. E quem é que está editando hoje o Tex? E lá fora, como é que está a movimentação do Tex nos Estados Unidos, Inglaterra? Se você tem noção, como é que está essa questão do universo do Tex em outros países? Ok. Como eu citei anteriormente, né, há 20 anos que a Mitos ela edita Tex. E recentemente... Eu fiz saceiro aqui, derrubei o microfone do meu amigo. É que esse microfone não está legal. A Mitos edita Tex há 20 anos, ininterrupto. Isso incluindo, como eu citei, essas que estão chegando, esses periódicos, essas edições, né? E a Salvat também lançou agora uma coleção sobre Tex. 60 volumes, capa dura, papel crochê colorido, e na sua lombada formando uma grande arte de um grande desenhista. Só que para nós aqui não chegou ainda. Já está no número 21 para quem é assinante. Caramba, rapaz! Isso não chegou aqui no Brasil? Sul do país. Não chegou aqui para nós, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Só lançaram São Paulo e Rio. Não em todos os locais, mas somente em alguns. Então, a predominância, né, e o desejo deles é que cada vez mais hajam assinantes. Porque aí você tem um capital de imediato. Mas já está no número 21, isso de 60, né? Então, isso é um dos marcos. Né? Recentemente, está sendo lançado, nesse final de semana, 3 livros. Anteriormente só existiam 5 livros de Tex, sobre Tex. G.G. Cassan, ele mora em Dona Inês, na Paraíba. Ele já havia editado 3 livros sobre Tex. É uma trilogia sobre a Águia da Noite, né? Tex no Brasil. O jornalista Gonçalo Júnior havia lançado um. A Ópera Gráfica tinha lançado outro no cinquentenário de Tex. E a própria Mitos, né? Tex Willer, a História da Minha Vida. E agora está sendo lançado 3, como eu falei, G.G. Cassan, Adriano Rainho, que era de 2013 até agora o maior colecionador do Brasil, isso extensivo à América Latina, pelo que a gente tem buscado esse conhecimento, e atualmente é João Marim, o detentor no ranking Brasil, do maior colecionador do Brasil sobre Tex. Isso, edições e colecionáveis e artigos sobre o personagem, né? Então, quando você vê eventos, né? No momento está tendo em Limeira, São Paulo. Hoje, o próprio amigo José Carlos Francisco, Zeca, ele gostaria de estar presente online, mas agora, nesse horário, em Portugal, está havendo evento de comemorações, porque a gente está uma diferença de 4 horas do fuso horário. Então está havendo eventos em Itália, em Portugal. Segura essa questão dos eventos para daqui a pouquinho. Tá. Eu quero fechar o programa com esse apanhado geral com relação aos eventos que estão acontecendo Brasil afora e do mundo também com todos. Se não, não é melhor mas assim que concluir aqui. Então você perguntou das edições, não foi? Foi, exatamente. Aqui no Brasil quem está editando e lá fora, como é que está essa questão das edições do Tex? Você tem noção? Como é que está caminhando o personagem Estados Unidos, Inglaterra e outros países? Como é que é isso? Tex é editado atualmente, né, em cerca de 17 ou 18 países. Não é lançado, né, divulgado, é editado na sua própria língua. Isso, se você botar a proporção, é grandioso, né? Então, Tex é editado na Índia, na Grécia, na Finlândia, na Holanda. Agora, dentro do mercado americano, né, teve aí uma edição especial, que é uma das que eu citei, da Salvat, né, pelo grande Joy Kubert, que formou escolas, ainda hoje a escola dele, né? Eles esperaram de 4 a 5 anos para que ele desenhasse. Isso muito sugestivo. O Cavaleiro Solitário. Citamos em programas anteriores uma história fantástica. Então, o desejo de Jean Luiz Bonelli, do próprio Sérgio Bonelli, era de que houvesse um desenhista, né, ou como lá em Portugal é dito, desenhador, né, feito por um americano, genuinamente americano, porque a personagem se passa dentro desse universo. Então, o grande Joy Kubert fez uma história sobre Tex. E na Itália, eu falava essa semana aqui para os meninos, os italianos, eles se orgulham de muitas coisas, mas existem 3 coisas que o italiano se orgulha. É a pizza, a Ferrari e Tex Willer. Então, para eles vivem e respiram Tex. Né? Então, Portugal está em grande excedência com o Clube Tex Portugal, o mais importante e mais completo blog sobre o personagem no mundo. Não é na Itália, é em Portugal. Né? E depois da Itália, o Brasil é a segunda casa em número de fãs propriamente dito. Então, Tex está sempre em evidência. E o mundo é extenso, porque quando a gente vai para o gênero de álbuns, de figurinhas, de baralhos, estatuetas, brinquedos, jogos,
uma infinidade de artigos, itens colecionáveis. É imenso isso na Itália. E quem tem no Brasil é que compra, somente colecionadores que manda buscar, né? Eu citei aqui o caso de uma estatueta, nós temos ela aqui, mas não foi relançada. Então, nesse momento, concluindo a sua pergunta, em outros países também tem. Cantaram parabéns para a Tex essa semana agora, na Índia e em alguns outros países. Cortaram um bolo. Tem fã-clube. Aí vai cortar aqui também, viu, galera? Vamos cortar daqui a pouco o bolo aqui. Tem fã-clube, logicamente, nos Estados Unidos, como você citou, que é o universo onde o personagem se passa, é muito fechado para isso. Porque, logicamente, a gente tem que entender que foi o grande celeiro de grandes nomes dos quadrinhos e do cinema, né? Desde Tom Mix, passando por Hopalong Cassidy, até passar por Durango Kid, chegando no nosso Clint, os americanos. Mas a Itália fez centenas de filmes fantásticos no gênero. Então, no Brasil, nos Estados Unidos e, logicamente, em alguns países, há colecionadores, mas que mandam comprar e na língua, importadas, melhor dizendo, obrigado, na língua que está sendo editada. Essa manipulação aqui hoje não está ajudando esse cara. Ok. Alô? É porque tá rindo. Tá com parafuso frouxo. Uma curiosidade que surgiu, como eu não conheço os quadrinhos, e principalmente os que são editados fora, as características físicas do Tex, tipo, quando ele é editado na Índia, ele pega as características dos indianos e posteriormente também vai, assim, tipo, vai ser editado nos Estados Unidos, aí ele vai pegar as características físicas do americano, na Itália, ele já tem as características físicas de um italiano, e nos outros países também. Ou ele tem um padrão só? As características físicas do Tex é só uma? Boa pergunta, Mary. Excelente. Porque se você olhar as histórias em 70 anos, você inicialmente vai ver um Tex jovem. Eles agora estão fazendo um resgate, com a sua permissão, de um Tex jovem. Vai agora várias edições especiais, a gente já começou a adquirir algumas lá em Nilson, né? Um grande abraço ao Nilson, que gostaria de estar aqui presente. Ele é um dos motivadores, né? Foi lá onde começou, ele é fã e apaixonado, mas veja bem, as características físicas de Tex é determinada através do tempo. Ele foi amadurecendo, ele foi envelhecendo, digamos assim, ele foi ganhando porte físico nas suas batalhas, né? Então, olhando com esse olhar, você vê um personagem, logicamente, em ascendência e evoluindo, né, com relação a isso aí, ao desenho, a conceituação gráfica. Mas, como você fala, em outros países que têm outras culturas, não. Né? Eles têm até a liberdade de mudar até a capa. Eles têm essa liberdade, autorizada pela Sérgio Bonelli. Mas a história é a mesma. O que eles vão fazer apenas é traduzir na sua língua. Porque aí tiraria todo o brilho dos grandes mestres que desenham. Descaracterizaria a figura do personagem. A figura do personagem e o arco que foi construído dentro de conceitos históricos. Desde a Guerra de Secessão, aí teve a Ku Klux Klan, aí teve seitas voodoos, aí veio o misticismo. Então, eles não são permitidos a descaracterizar dessa forma o personagem. Mas a gente vê também em algumas edições fora do país, Tex com camisa esverdeada, ou vermelha, ou azul. Agora, a predominância da camisa associada ao personagem é a amarela. Claro, ele tem a sua roupa tribal, a sua roupa indígena, mas a predominância é amarela, não discriminando as outras cores, né? Eu espero ter respondido, Mary. Sim, respondeu. E fica um pouco estranho também, até no próprio filme mesmo tem uma parte que ele aparece com a camisa rosa. Pelo menos o que eu assisti, ele tem um momento que ele tá de camisa rosa. Eu achei bem estranho, assim, porque não fica o Tex que a gente conhece. Com o grande Juliano Gemma, né? Isso mesmo. Tex e o Seu do Abismo, né? Foi um filme feito para isso, né? Júnior Vasconcelos diz o seguinte: toda a família de Diogo está prestigiando esse programa maravilhoso. Porque Diogo está aqui. Bom, compartilhem, curtam e comentem. Rapaz. Isso aí é o meu irmão. É seu irmão, seu brother? Aproveitando o gancho, Diogo, a pergunta vai para os presentes aqui na nossa bancada. Para vocês, citem aí uma história que vem à mente do Tex.
Vou pegar logo, vou falar logo com o Diogo que está aí com a... Ver se você consegue lembrar alguma história. Não precisa ser o título, mas a narrativa da história que ele chama a atenção. Porque tem aquela história, de repente você está lendo um livro, está lendo uma revista, está lendo alguma coisa assim, uma história em quadrinhos, e tem sempre aquela história que te marca muito, que tem uma pegada que lhe deixou mais, que lhe impressionou mais, pela narrativa, pelo desenho, fotografia, enfim. Então, vocês já vão pensando aqui, meu querido, o Coringa também, cadê o Bento? O Bento já saiu? O Bento já ficou fora? O nosso querido também, nosso Daniel, caso lembrar, e Mary também, e logicamente também vamos citar alguma coisa nesse sentido, e nosso querido Zenaldo também pode dar essa palhinha. Uma história que está bem fresquinha na sua mente, que você leu, pode ser recente, pode ser uma história mais antiga, que sempre tem no universo daquilo que a gente gosta, aquelas características mais que nos impressionam mais. Você tem alguma lembrança, Daniel? Tenho sim, Edson. Inclusive, é uma bem recente, agora que saiu agora na edição gigante, que é O Magnífico Fora da Lei, que vai contar ainda a história, ele quando fora da lei. Sim, entendeu? Ele ainda na vingança do irmão, do pai. E ele, ocasionalmente, ele se envolvia em coisas e dava a parecer que ele tinha feito aquele roubo. Então os xerifes queriam pegar ele, prender ele, e ele ia resolver o caso, resolvia o caso, prendia os bandidos e mostrava através por cartas, por coisa, mandava para os xerifes, dizendo que resolveu que não era ele. Cara, que legal. Então aí foi onde houve o convite do Marshall para ele fazer parte do corpo de Ranger, que na época... Estamos no ar, Beto. Estamos no ar, Beto. Xerife, me chamaram. Não. Chamaram o xerife. Chamaram o macho. Na época eles eram como agentes secretos. Ninguém sabia que eles receberam a estrela, como o próprio Zenaldo citou. O Arkansas 2 ele tinha a primeira, o Kit Carson a segunda estrela e Tex recebeu a terceira. Então eles eram tipo um agente secreto. Eles não mostravam essa estrela. Só em última instância mesmo é que eles tinham que se identificar. Então essa história foi muito boa, porque aí ele trouxe... E até você começa a conhecer esse lado antes de tornar-se o Ranger, né? Porque tinha pouca. Quanto a isso aí, nesse momento de Tex, tinha pouca história. Começou a surgir realmente, como o Zenaldo citou aqui, que está voltando muitas histórias saindo com um Tex ainda novo. E essa é uma delas. E está saindo muitas. Saiu no Tex anual, número 19. O Nascimento de um Herói. O Nascimento de um Herói. Então, a mãe dele grávida ainda, ele não tinha nem nascido. Justamente. E salva. Né? Ele poderia ter morrido ali. Na história, um índio ia matar a mãe dele grávida dele. E foi salva no momento crucial. Então, Tex talvez hoje nem existisse. Ia morrer. O legal que você citou isso aí vem pegando justamente aquilo que o Zenaldo comentava a respeito das publicações que vão contar uma história do Tex bem mais novo, talvez até mesmo antes dessa pegada aí. Felipe, tem alguma história do Tex que você possa citar pra gente que te marcou? Vamos lá. Certa vez eu estava lá em News, na época que eu estava trabalhando lá, e eu peguei um Tex assim, só para dar uma folheada e dar uma analisada. Até comentei com o Zenaldo certa vez. A história fresca, eu não vou lembrar agora na mente. Sim, é só para citar. Mas eles estavam num bar, o Tex não estava, e tinha um baderneiro, um cara que estava se achando o bambambam ali no momento. E o Tex simplesmente chega, dá uma lição de moral, com bons tapas, no mafioso. É uma história interessante, mas vale ressaltar uma coisa que eu curto bastante no Tex, em relação às histórias que não são presas à linha cronológica. É quando a gente vê um Tex com um cabelão grande, essas graphic novels, né, Zenaldo? Isso também. Eu acho muito interessante porque dá liberdade para o escritor e para o desenhista sair daquele padrão e poder se aventurar em mares ainda não navegados, né? Então eu acho interessante essa proposta. Enquanto você tem uma linha cronológica, que é o que o personagem tem a liberdade para artistas poderem dar sua visão do personagem nessas graphic novels. Então, Legal. É curioso que eu fiz essa pergunta porque, evidentemente, a expectativa é muito pequena de você ter uma mesma história sendo condizente com a de outra pessoa, né? Outra coisa é essa. Eu já ouvi pessoas dizer que não gostam. O que incomoda a revista de Tex é a falta da linha cronológica. Tanto tempo e o personagem não envelhece. O que eu tenho a dizer, assim, nada contra, ele é um personagem de papel. Se você for querer envelhecer ele,
Você vai chegar um momento que você vai ter que matar ele. Aí vai acabar o personagem. Então, a gente tem que ver. Gente, isso aqui é um personagem de papel. É uma história em quadrinho. Tem um personagem que tem editorialmente sendo editado bem longevo, né? 70 anos já fazendo. É verdade. Maravilha. Deixa eu falar. Meu querido Daniel, tem alguma historiazinha que você tenha lido do Tex que ele marcou, não? Tenho. Diga lá. Eu não me lembro o número, mas eu acho que eu me lembro o título, que é Tex contra os Homens Onça. Deixa eu te pedir uma coisa, eu queria que você viesse mais pra cá, que você não tá aparecendo aqui no vídeo. Ou você fica aqui perto da... Mais pra cá. Pertinho do papai aqui, pra poder você aparecer bonitinho no vídeo. Minha mãe fica orgulhosa de ter que o garotinho tá aparecendo no vídeo. Mais pra cá, mas não tá aparecendo ainda não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda não. Isso. Agora sim. Aí tá bom. Opa! Continue. É pra mamãe ver o filhote e ficar orgulhosa, rapaz. Tá na câmera aqui. Mas pode falar. E aí eu percebi que o Tex, ele é muito justiceiro, como tá ali no quadro. Tex, o justiceiro do Oeste. Ele, certo dia, eu tava em casa, sem nada pra fazer. Isso, gente. Pelo amor de Deus. Ajuda aí. Me pegar Não, pode falar. o Tex do meu pai. Vou mexer na minha coleção. Aí eu comecei a ler. Aí eu percebi que o Tex, ele não mexe com ele. Se mexer, vai levar um soco aí. Ele não é muito paciente. Qual foi essa virtude que não tava? Negócio é poucas palavras e muita ação. Então, percebi que ele era muito justiceiro. Aí... Pode falar, Dalisa. Aí ele tava lá num bar, o povo começou a chamar ele de forasteiro, ele tava querendo uma cerveja e o povo não tava querendo dar. Aí o povo começou a ir pra cima dele e ele começou a detonar todo mundo. Só no Muito soco. bom. Espetacular. Bento, nosso xerife Bento Gomes, Wolverine, Presley, Wheeler, Tex, por aí vai. História de Tex que você leu que tem ali marcado. Cadê o chapéu, rapaz? Fotógrafo também. Fotógrafo também. Essa parte eu vou lembrar não, porque vai lá Peter Parker. Não, aí Dançarino. dá pra todo o coração. Dançarino. Essa parte dançarina de malha fica aí a critério dele. Mas enfim, uma história do Tex que você tem ali, que tem ali marcado profundamente, emocionalmente e garramente, né? Com a garra do Wolverine. Olha, como te falei, a história Homem Sem Medo, que na época era costumeiro eu ler histórias que tem um começo, meio e fim, né? Então até nisso o Tex foi impacto para mim, né? Porque empolgado lendo a história, nem havia me tocado que era a segunda parte. Quando chega no final... Vê só! Meu Deus do céu! Quando chega no final... Foi a bala de adamante que, foi. de um certo modo, deve ter afetado o cérebro. Não, mas é porque a história tem uma dinâmica muito boa que você... se perde. Você se perdeu. Você se pega na história e esquece que ela começou ali, né? E aí, de repente, no final do quadrinho, continua no próximo capítulo. Dá uma raiva, né? Então, na verdade, passei décadas para concluir essa história e estou pretendendo fazê-lo agora. Essa história já vem desde o primeiro programa que tá falando sobre sexo aqui. Não terminou o tempo ainda. Estou com as 4 edições lá para concluir a história. Tá, tô vendo. Mandar um abraço aqui pro Alisson Barbosa, convidados de peso, Tex Naldo e sua turma. Valeu, grande Alisson. Também Sandra Souza conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. A Linus Olga diz o seguinte: adorei o assunto. Oi, gente, adorei o assunto, parabéns. Valeu, nossa querida. Quem também é fotógrafa, né? A Olga também é fotógrafa, exatamente. Deixa eu ver, já falou. Deixa eu ver quem mais. Pô, dá nossa boa tarde ao nosso querido blogueiro, né? E também assessor de assuntos aleatórios. Não, Paulo Nailson, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa, Paulo. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os pardes aqui presentes, né? E é uma alegria muito grande e uma surpresa, né? Porque
quando eu cheguei, que eu vi todo esse material, que certamente quem está em casa e vai ver depois também, né, pelas filmagens, é um acervo realmente que é muito bonito, muito interessante. E agradecer também, porque eu acho que ele não contou para vocês, mas eu só cheguei agora, porque no momento que eu estava lá na cocheira, como você disse, né, trocando a ferradura, aí eu fui atacado por um grupo de bandidos que me prenderam e me fizeram como refém. Cara, se não fosse o Tex Ranger, né, intercedendo lá, mandando os navajos, e aí consegui chegar a tempo, consegui chegar a tempo. A cabeleira está no local, no lugar de guetinho. O dinamite está aí fora, viu? Tá se alimentando, né? Aí tem um cerrado muito bom para ele pastar, ficar bem à vontade. Graças a Deus não perdeu o scalp. Exatamente. Bora pro intervalo, Mirandão. A gente volta já com mais Clube do Filme. Aguenta aí, não sai daí não. Pessoal, agora eu vou convidar vocês a conhecerem lá fora a coleção, né? O parte da coleção. Mero, me ajuda aqui, Mero, por favor, Mero. Dá um help aqui. Deixa eu segurar aqui. Pronto, não, já desconectei. Vamos ver aqui, deixa eu reverter aqui a câmera pra gente levar o pessoal e conhecer. Gente, desculpa aí, tá? Tá passando meu dedo aqui. Tô revertendo a câmera. Pronto, reverteu agora. Pronto, vamos lá? Vamos lá. Nosso querido... Aquele ali, jogado ao relento. Faltou o chapéu pra ficar assim na mão, mas o chapéu tá com o nosso querido. Tá parecendo o gordo, do gordo e o magro. Aí o chapéuzinho assim, isso. Peraí, viu? Uma moedinha aqui, pô. Vai ver. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Vamos lá, pessoal. Apresentando vocês os corretores aqui da Rádio Cultura, tá? Com uma coleção fantástica. Já tem um fantasma ali já de arma e punho. Aqui mostrando pra vocês. Zenaldo, cadê Zenaldo? Zenaldo, corre, Zenaldo. Vem cá, Zenaldo, socorro. Olha só, aqui tem uma parte da coleção, né? O Zenaldo fez questão de trazer aqui pra gente. Queria que você desse uma rápida pincelada aqui. O que é que você tem aqui? Isso é parte do acervo, né, Zenaldo? É parte. Você tem uma média de quantas publicações? Tem ideia, não? Ideia já passa de 1000, mas sim, eu não tenho uma exatidão. Eu digo entre as edições, algum periódico, coisas que eu consigo no PDF, imprimo, não consigo ainda tê-los, né, das costas do pessoal. Se eu voltar pra cá, se servir. Então, por favor, antes que o comercial termine. Ok, isso aqui é uma edição, como eu falei, citei, da Salvati, né? Uma delas, que a lombada vai formar uma grande obra, né? Aí temos Tex Platino. Peraí, deixa eu acompanhar também. Eu falei rápido também. Sim. Os grandes clássicos de Tex já está extinta, certo? Essa daqui foi cancelada 3 vezes. É material colorido, papel crochê, uma das melhores. Foi cancelada 3 vezes? Foi. Por quê? Custo e outras edições, às vezes encharca de tanta edições, né? Aqui foi uma reedição do Almanac, está no número 50. Isso, e tem mais aqui sobre o Grande Clint, houve uma matéria especial. Então o Almanac Tex traz sempre assuntos sobre o gênero faroeste. Essa, inicialmente, Clint Eastwood. Isso aqui são periódicos que vem as capas, né? Centenárias, né? A cada 100 números eles mostram as capinhas, né? Isso aqui eu fiz uma cópia de um vinil de 2 trilhas sonoras de Tex. Não é original, mas La Balata del Tex Willer e Tex Stomp Music. 2 músicas. Pô, rapaz, só basta ter copiado em MP3 pra gente colocar no rolando, rapaz. Tem My Name is Tex também, é grande, né? Tem edições especiais, essa daqui também é de Fábio Civitelli. Essa saiu em abril, é uma das mais recentes. Pegaram 3 edições mensais, né, e deram esse formato, capa dura. Isso foi o filho, um dos grandes vilões de Tex Willer. E o Mephisto, que é o arqui-inimigo, já foi lançado agora na data de aniversário do Tex. Esse aqui é o primeiro Tex grande preto e branco, foi editado nos 40 anos de Tex. Está fazendo 30 anos que foi editado com o nome Tex o Grande. Só essa história aqui eu tenho ela acho que 5 e 6 vezes. Parece capa de pôster de filme, né? Em outro formato, né? Eu já peguei ela já meio maltratada, mas eu acho que isso dá até maior valor à própria obra, né? Isso aqui são graphic novels, quer dizer, não está dentro do cast da Bonelli, mas artistas convidados para falar a respeito. Esse aqui é outra sobre a juventude de Tex, O Vingador. Teve no anual
na Graphic Novel, né? E no Tex Gigante. Aí vem revista pôster. Essa daqui foi cancelada, só com 12 edições. Eu não tenho completa ainda, porque o poder aquisitivo ela saiu muito cara para a época. Vocês perceberam que ele disse ainda, quer dizer que ele vai correr atrás. Ainda. Tá um pouco perto, né? Essa daqui, como eu te falei, a Ópera Gráfica, na época, no cinquentenário de Tex Willer, lançou... Isso aqui é uma das enciclopédias para os colecionadores, né? Isso aqui é uma réplica do álbum de 1981. Não veio para o Norte e Nordeste, ficou no sul do país. Lamentável isso, só né, item rapaz? de colecionador, e quem tem é preço lá em cima. Adquirimos por meio de facsímile, muito bem feita. Então eu pelo menos tenho a cópia. Através do nosso amigo Nilson. Através de Planar Nilson, lá da Comic Shop. Isso aqui foi o primeiro zine que foi lançado, né? Sobre a palestra que houve. E eu terminei fazendo em edição gigante. Inclui também uma reportagem para um jornal lá de Garanhuns. E também está na mídia aí, né? Que acessando vocês vão ver lá a reportagem. Então o Tex é fantástico. Galep, o centenário. Sim, essa daí é uma obra é uma obra indescritível na vida de qualquer colecionador. Então, logicamente, isso tem custo, tem sacrifício. Você diminui o pão, diminui a banana, vende latinha, pede emprestado para poder adquirir, para poder manter. Descoberta o dinheiro do leite da menina. Isso daqui foi uma edição única, Almanaque do Faroeste, lançada sobre Tex e mais uma história de Tex e grandes artigos sobre grandes heróis. Vamos lá, então vamos voltar para o casamento do Tex, uma edição especial também, nos 60 anos. Então aqui temos edições especiais, 40, 50, 60, 70 anos. Outra periódico colorida. Vamos lá, gente. Vamos lá, grande variação. Fazendo uma chamada pra gente lá no Clube do Filme. Para vocês que todo esse acervo, né, foi... se você for... Isso não tem um preço calculável, não é, meu querido Zé Naldo? Não tem. Não tem um preço calculado sobre isso, é um valor inestimável na realidade. Passa aqui para a Mary coloca pra gente aqui o... Tem pessoas que são temperamentais. O nosso... Já outras são muito Sessão Abraços, tá? Ouviu, meu amigo? Nem sempre aparecendo da bipolaridade é por aqui. As pessoas mais convidas são as mais convidas. Quanto quiser. Sessão Abraços. De volta com o Clube do Filme. Para quem gosta de cinema, esse é o seu programa. Clube do Filme é um oferecimento da cultura inglesa, a única com garantia de aprendizagem. Mais informações de 3721-4749 e Centerplex Cinemas. Se tem sessão, tem diversão no Caruaru Shopping. Algum recado aí, Mary? Sim, Edson, tem um recado aqui, deixa eu só abrir. Mas ainda dá tempo de você mandar o seu recado pelo WhatsApp 981091130 e também ligar para a gente pelos telefones 3721, 3722, 3723 Tem um recado aqui do Newton Júnior. Ele diz assim: boa tarde a todos. Estou ouvindo o programa de vocês e tem um irmão que gosta muito de cinema. O nome dele é Rilke Marconi. Grande a gente Rilke. Conhece. Um abraço para você, Rilke. A pergunta é a seguinte: nas escolas não poderia ter gibi ou outras revistas de quadrinho? Acho que para incentivar a questão da educação. A pergunta para mim? Para todos nós, é isso, para qualquer um. Não, para você especificamente, a bronca é tua. Resolve aí. Esses grandes homens que eu citei recente, esses editores, eles assim adotaram. Então eles estão promovendo sempre palestras, exposições, incluindo em escolas, e eles vão atrás de patrocínio, muitas vezes desembolsam do próprio bolso. Só um minutinho. Tu vai cansar o braço. O Diogo tá segurando o microfone para enguarriar. Vai cansar o braço. Para fazer doações do chamado gibi, né? A história em quadrinho. Mas, claro, essa nova geração conhece mais a questão da Turma da Mônica, do universo de Walt Disney, né? Mas vai inserindo, né? Eu fui homenageado hoje, nesse dia, a minha princesa de 3 anos e 3 meses, quando viu o desenho, ela apontou e disse: é Tex. E acabou-se, é Tex na mente dela, quer dizer, já falei a respeito, ela vê, né? Então, seria logicamente importante que houvesse, quem sabe até aí, futuramente, o próprio Ministério da Cultura, né? Ver essa parte de incentivo. Há vários tipos de artes, mas muitas vezes tantos dinheiros são usados e empregados em outras coisas,
nós que somos amantes da sétima e da nona arte e dos quadrinhos propriamente dito, o nosso desejo ardente é que houvesse esse olhar mais sensível para justamente atingir. Porque quem lia quadrinho há várias décadas atrás, já faz um bom tempo, era marginalizado, era tido como desocupado, ou que era comunista, ou que era um contrabandista, seja lá o que for. Né? Mas hoje é status e hoje é cultura, sempre foi. A Tex está sendo... Tex também... Esse microfone não está ajudando hoje não, cara. Tá uma benção. É benefício hoje, o celular não abriu aí, deu problema. O microfone, mas a gente vai dar continuidade. Vem os tiroteios, ok? Tá bem, né? Então, Mary, o nosso desejo ardente seria isso, entendeu? Mas, lógico, cada um de nós somos formadores de opiniões. Isso seja com o filho, com o sobrinho, né? Com a mamãe em questão. Ontem eu disse para um amigo nosso, leve ela para a rádio, a gente bota um chapéu e ela é entrevistada. Né? Por que não? Essa questão de gerações, né? Representada aqui pelos mais jovens, e que a gente possa continuar divulgando o cinema, o quadrinho, o Oeste e, como um todo, o Tex Willer. Sessão abraços começando para você, Zenaldo. Seus abraços vão para quem? Tem muita gente aí para você falar. Tem, mas eu sem óculos tá complicado. Mas é rápido. É de grande relevância citar. O meu agradecimento inicial é citando em memória, né, do que foi visto o meu pai. Né, e também um grande homem, filósofo, admirador e motivador. Mário Menezes já nos deixou este ano. A minha família, né, eu tinha colocado também Edson Santos e Mary do Clube do Filme, os amigos presentes e os que não estão. Agradecer a Sérgio Bonello, Editore, né, por estar mantido vivo esse grande personagem, cada vez mais vivo do que nunca e mais famoso. O blog Tex Willer, em Portugal, na pessoa de José Carlos Francisco, o Zeca. Ele também do Museu Permanente e do Tex Willer Blog, né, como eu citei. O Tex BR, de Gervásio Santana. Nós temos aqui um portal do Tex desde 2000. A Mitos Editora, há 20 anos com personagem. O Clube Tex Brasil, na pessoa de Gessé Bico de Pena. A Confraria Bonelli, Joana Rosa. A Irmandade Texiana, Ivo Almada, grande amigo, obrigado. Obrigado. Grande amigo de Jonathan, e fizemos amigos e estamos aí inseridos também. Passamos por um crivo seletivo e temos a honra agora de tê-los nessa Irmandade Texiana, que é um grupo do WhatsApp também. E ele tem promovido e a diligência está vindo aí presentes, né, tanto da parte dele, como de um grande escritor e poeta, Rochinol do Rinaré, cordelista, e está lançando uma literatura de cordel sobre Tex. Isso com o aval da Sérgio Bonelli, Editore. Abraço aí a todos os componentes, não tem tempo da gente citar nome, mas no Facebook, Tex Willer Fumete World, Legião Tex Willer Águia da Noite, Tex Willer Amazonas, Legião Tex Willer 2, o Colecionador Comp Shop e o blog do Paulo Nailson e o Clube do Filme. Meu querido Diogo, seus abraços vão para quem? Puxa o microfone. Meus abraços vão para todos aqui da bancada, em especial minha esposa que está em casa, minha mãe Janice, meu irmão Júnior, meu pai Edson, que não é o Edson Santos. Deixa eu bem claro. Até hoje sabemos, né? Deixa sair mais. E a todos os meus familiares. Danielzinho, teu abraço vai para quem, Danielzinho? Um abraço vai para minha mãe, minha avó, meu tio e meu avô. Meu querido Felipe Santos, seus abraços. Meus abraços, cara. Primeiramente também fazer que nem Zinaldo fez. Lembrar aqui em memória do nosso amigo Mário Menezes, que infelizmente nos deixou. Há um ano atrás estava nesse mesmo horário acompanhando a gente, nos parabenizando, e infelizmente a vida é assim, né? Às vezes a gente vai embora, as pessoas vão embora, mas o seu legado permanece. Então fica meu abraço a toda a família, fica meu abraço para meu pai, Severino José dos Santos, o maior herói. Emoção, né? Vem assim, a gente lembra que um ano atrás tinha um amigo que estava nos ouvindo, mas enfim. Então todos meus amigos... Continua ouvindo onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja, independente da sua religião, né? Mas assim, fica um abraço a todos meus amigos, a galera cosplay, ao pessoal que é fã de Tex Willer, enfim, né? É isso, um abraço a todos que estão nos ouvindo. Patrick, seus abraços vai para quem? O meu abraço vai para todos vocês, os ouvintes, o pessoal que gosta de Tex e para minha mãe. Meu querido Paulo Nailson.
já está virando um hábito, né? Já chegar no programa um pouquinho atrasado ou muito. Mas nesse finalzinho, só lembrar a questão que você perguntou, né, sobre a importância do quadrinho, que foi uma pergunta também do ouvinte, lembrando que o Derisvaldo participa, né, com outros cordelistas e poetas aqui da cidade, de um projeto Cordel nas Escolas. Então eu creio que depende muito também de quem está à frente da educação, seja no país, no estado ou no município, de procurar incentivar isso através desses organismos, né? Seja a revista em quadrinho, ou seja o próprio cordel, e o professor saber trabalhar isso em sala de aula. O Ziraldo, né, já defende essa tese, que é melhor ler do que estudar em relação à criança. O Ziraldo está até internado, né? Mas teve uma melhora, pelo menos foi o último boletim, que ele já está reagindo bem. E deixar reforçado também um convite para vocês acompanharem, eu creio que até o finalzinho da noite, na pior das hipóteses, se não der tempo, amanhã logo cedo, que é a data mesmo, né, que é o 30 de setembro, que se comemora os 70 anos do TECS. Então, no nosso canal, e também vai repercutir no blog e nas redes sociais, a estreia do programa Clube do Filme, que além de ter aqui na Rádio Cultura com a apresentação e direção do Edson, tem nas quintas-feiras a coluna no blog, né, com a Mary. E agora, depois de cerca de 2 meses a gente trabalhando isso, conseguiu produzir, né, o primeiro programa que vai para a estreia com esse especial. E na sequência tem um tão especial quanto, né, porque eu creio também que essa é a expectativa, que cada um seja melhor do que o anterior. Ok. Meu querido Bento Gomes, xerife Bento Gomes, Wolverine, Presley. São tantos adjetivos que passa por onde, viu? Seus abraços para aqui. Por onde? Grande abraço para minha mãe, minhas irmãs, todo o pessoal que está na escuta, galera cosplay, fãs de Tex, pessoal da bancada. Se for listar aqui, não saímos daqui. Tem pouco tempo agora. Então, o pessoal que está na escuta, um grande abraço e um grande prazer estar aqui falando sobre esse personagem que marcou nossa infância, grande parte aqui. E um prazer fazer parte desse meio. Dessa história. É mais uma história registrada. O personagem do Wolverine, algumas pessoas questionam porque o chapéu, mas a forma que eu encontrei para homenagear, claro que o quadrinho fez isso primeiro, né? Homenagear o grande Clint Eastwood e de certa forma, de forma indireta, o Tex também. Então, tá tudo inserido. Então, um grande abraço a todos e estamos aí. Claro, seus abraços vão para quem? Meus abraços vai para todos os ouvintes e também para todos os texianos. Show de bola. Zenaldo, movimentação. 70 anos de Tex, como é que está a apoteose, né? O que é que está acontecendo no Brasil e no mundo? As comemorações, por favor. Ok. A referência... Se você falar no microfone é melhor. Lá, isso. É o costume. Mas vai fazer live. Tá na live. Recentemente eu tava com aqui, tô ficando importante. Rapaz, a gente fez outra coisa. Aqui o microfone é de lapela, mas é de garra. Como é que você... O Octopus, exatamente, obrigado. Hoje eu não consegui, né, ir no trânsito, imprimir isso aqui, mas eu trouxe para mostrar. Se você, na medida que eu falar, você mostrar... Você me passa que eu... Ok. Isso aqui está acontecendo em Portugal. O amigo não deu para falar por questão do fuso horário, mas em Portugal. Isso em Amadora. Então, é um evento internacional acontecendo já hoje e amanhã, né? Aqui o grande festival, o terceiro festival de quadrinhos de Limeira, sendo lançado o primeiro selo comemorativo de Tex no Brasil, pelos Correios, né? 200, edição limitada. Está havendo lançamento de 3 livros, né? Sorteios colecionáveis e um grande encontro no festival. Isso, e o mês inteiro foi de exposição dos 2 grandes colecionadores. Mas esse final de semana é o grande encontro, né? Me permitam um adendo, inclusive está sendo postado diversos vídeos no canal do YouTube com essa exposição, muito bacana. Isso aqui é a capa eu estou aguardando a diligência chegar, Tex e a história de uma coleção de João Marim, que é o atual maior colecionador. Ele está lançando um livro, o que eu recebi foi de Adriano Rainho, o que está à frente juntamente com o apoio da Mitos, editora, e estamos aguardando também o de GG Cassan, também fantástico.
Aí consegui também imprimir. Por quê? Alguns estão pensando que termina aqui, termina amanhã. Amanhã, hoje é só o começo. Vai ser o ano inteiro referente e alusivo a 70 anos. A prova é de que, na Itália, em Milão, a Sérgio Bonelli Editore, a partir de 2 de outubro, vai ter uma mostra permanente até o dia 27 de janeiro do ano que vem. Então vão ser 3 meses e meio, quase 4, sobre o universo Bonelli e Tex sendo o homenageado, sendo o carro-chefe, né? Aqui, 70 anos de um mito. Tex, a grande mostra. Então vão iniciar no mês que vem até o próximo. E nós estamos aqui, né? Isso mesmo. Pelo Clube do Filme, pelo blog do Paulo Nailson. Foi uma semana de resenha, de emoções e de satisfação, né? De grandes acontecimentos também. Nem deu para contar muito nesses bastidores por quanto tempo, mas a gente ficou com essa história vivida, né? Mas aí tem uns 10 minutinhos e a gente pode falar para você. Foram noites mal dormidas, né? Para os ouvintes que estão nos escutando, a gente fez umas filmagens com o Zenaldo fazendo as performances do Tex aqui num cenário aqui mesmo, cenário real que lembra o Velho Oeste. E primeira pergunta para Zenaldo, como foi para você, Zenaldo, fazer toda essa performance, e depois para o Patrick, que foi o cinegrafista e também a direção. E lembrando que esse material ele vai ser exibido no YouTube, no canal Paulo Nailson, logo mais hoje à noite ou até amanhã já está disponível. Ok, Mary. Eu vou só fazer uma citação rápida. Não somente eu, mas todos vocês fazem parte disso. Grandes amigos conquistados na mídia, a quais eu só conheço virtualmente, os que estão reconhecendo recente, e vocês fazem parte disso. Então, nesse momento, nós somos, né? Nós somos os únicos que estamos falando sobre esse grande personagem online. Há grandes eventos acontecendo, de selfie, de reportagem, de entrevista, mas nós estamos, nesse momento, sendo os únicos no mundo falando sobre Tex Willer online, né? E eu estou me tornando também o primeiro entrevistado, além de estar caracterizado e ser fã e colecionador, independente disso, mas eu estou me tornando também o primeiro entrevistado a falar sobre Tex Willer em ambiente natural, onde só havia em estúdio, né? Então isso está sendo um grande marco, está sendo inédito, e não somente eu, vocês também fazem parte disso. Então para mim foi gratificante, velho, né? Todo um processo, aquele teaserzinho eu já assisti, acho umas 60 vezes mais ou menos. Isso, a trilha sonora. Compartilhou outras 500. O olhar, eu tenho feito isso, viu? Eu curto, compartilho e comento. Às vezes o pessoal não faz, fica meio tímido, mas não, tem que vamos fazer, divulgar, cara, é preciso. Meu irmão dizia muito isso, tem que fazer o bicho. Fazer o bicho, né? Claro, dependendo do que se comenta, existe a réplica e a tréplica, né? Aquele direito de resposta, mas dentro do contexto, está tudo dentro da normalidade. Então, para mim, prazeroso, né? Encontramos aquelas coincidências ali, o ambiente natural, né? E, logicamente, a honra de estar ali, não somente fazendo parte de um programa, não somente sendo entrevistado, não fazendo uma coreografia, mas representando ali, apaixonado como eu sou, pelo grande Tex Willer, pesquisador, colecionador, cosplay, né? E agora me mostrando aí nas vídeos, no YouTube, nos grupos. Então, para mim, que eu me sentia pequeno, né? Em referente a este grande mundo, hoje eu não estou sozinho, tem muitos grandes amigos agora, muitas mídias, muitos grandes grupos, me ajudando a divulgar esse personagem. Então eu fui presenteado essa semana por coisas sobre o mesmo que não tem preço. Então para mim, além da honra e do privilégio de estar aqui, né, que o nosso grande Deus nos proporcionou esse momento, né, na figura do meu pai, que me apresentou Tex Willer e me incentivou a gostar desse gênero, a amar o gênero faroeste, né? Então, Mary, é prazeroso para mim. A gente fica sem palavras, procura adjetivos. Fica emocionado. Fica emocionado. Porque pequenas coisas, elas se tornam grandes quando você resolve fazê-las grandes ou que você também se torna grande, né? Então, são muitos detalhes, muitas coisas acontecendo, né? Eu fiquei de plantão, quando eu chego em casa, tinha mais de 200 conversas de grupos daqui, de vocês, meu Deus, peraí, o celular deu um tilt hoje. Fiquei sem, tá carregando desde 6 da manhã e não abriu ainda. Corri lá em Bento, o Bento me ajuda, entra em contato com o Paulo, com o Mel e com o Diogo. É o preço da fama. Eu vou numa gráfica, aí não encontrei um estacionamento, nem pagando. Deixei em alerta lá numa calçada, arriscado ser multado, mas digo, imprima isso aqui, que eu preciso, vamos embora, né? Pego o Bento, dentro de um contexto geral,
Deu tudo certo. Missão né? cumprida. Missão cumprida. Poderia ter No ido a microfone, cavalo. no microfone. Poderia Desculpa. ter ido no centro a cavalo. Pois é, evitava. Bem lembrado, bem lembrado. Mas é porque ele prestou o dinamite para o Paulo Dailson, né? Ele estava desacobertado. Então, eu não sei se vai dar tempo ainda de falar, mas dentro disso tudo, a minha gratidão a Deus primeiramente, né, a minha família, todos os grandes amigos que eu conquistei, porque eu geralmente seleciono, não sou selecionado. Então, o que eu consigo conviver, porque para mim tem grande importância e grande estima, né? E vocês fazem parte dentro desse contexto. Então, para mim é motivo de satisfação, de prazer, de honra. Obrigado a todos vocês por estarem me ajudando a levar esse nome desse grande personagem para o mundo. Patrick, para você, como foi filmar o Zenaldo fazendo as performances do Tex? Foi sensacional. Parecia que era o Tex mesmo. E eu adorei. Ele é super fácil de... Ele é apaixonado. Quando você trabalha com alguém que é apaixonado pelo personagem, pelo que faz, tudo fica bem mais fácil. Escolher a trilha, editar, foi sensacional. Eu ficava pensando a cada momento como ele ia ver determinada close, determinada movimentação de câmera. E ele ainda vai gostar mais quando sair a versão final. Que eu merece uma garanto. salva de palmas, cara. Obrigado. É justamente isso, assim, que a gente fica olhando, né? Porque a gente tava lá nas filmagens, no meio do mato. E pra gente, e até pra uma pessoa que poderia passar ali naquele momento, era só um homem andando, tal. Mas assim, depois que ele fez a edição, só pelo menos a do teaser, né? Que eles estão segurando aí, não deixaram a gente ver ainda. Mas aí a gente vê como é importante o trabalho da sétima arte para transformar uma coisa simples, num simples andar, numa coisa tão grandiosa. E vou até usar uma frase que eu escutei outra pessoa dizendo, e que geralmente as coisas simples quase ninguém faz, porque são as mais difíceis de fazer. Então, quero também agradecer aqui primeiramente ao Edson pelo programa e por todo esse contato que eu também comecei a ter através desse pessoal. A Zenaldo, que eu conheci pouco mais de um ano, já estou entrando nesse universo, agradecer. Agradecer ao Paulo pela oportunidade, ao Patrick, a Bento também, que estava lá com a gente, tirando as fotos e também fazendo a performance dele do personagem Wolverine, que depois a gente vai estar divulgando. E a todos que compartilham e que divulgam o nosso trabalho. Você já se despediu, né? Que vez você já se despediu. Eu posso Tem dizer um só o crossover aí. bordão, só faz sentido Lembrando se do você fizer crossover. sentido. Tex junto com Wolverine. Tex junto com Wolverine contra todos os vilões e fascínios do mundo. Isso vai estar onde? Tá em segredo, nem a Vai Pum tá conta no sabendo. YouTube, vai tá no Edson, YouTube, vai tá no tá um segredo. Facebook. Se me permite falar uma coisa, é engraçado porque, vou ser bem breve, há um ano atrás, um pouco mais de um ano, quem era Zenaldo, né? Apenas um apaixonado. Quem era Zenaldo? Não, entenda, apenas um apaixonado, uma pessoa que ficava contida ali, sem muitos fãs do personagem ali ao seu redor, e aos poucos ele vai ali, fala do personagem para uma pessoa, fala para outra, conhece um outro apaixonado pelo personagem, e agora estamos nesse momento aqui. Então, como a própria Meire disse aí, né? As pequenas coisas se tornam grandiosas. E esse momento aqui é um momento extremamente grandioso. Pode ser pequeno por conta do espaço, por não ter tantas pessoas, mas a repercussão que isso aqui terá vai mostrar o quão grande é só não o personagem, mas o amor de Zenaldo por Tex. Então, E lembrando que obrigado, Caruaru tem um Tex, que é Zenaldo, Oh, né? que bom. E para concluir, esse amor que nos conquistou, né? Porque a gente respeita essa sua postura, esse seu jeito de ser, e claro que isso é uma ida e volta, digamos assim, tanto quanto com o Edson, né? Porque ressaltar a importância dele, né? Dando essa visibilidade, né? Não só também ao blog, né? E agora ao canal, porque tudo é uma extensão de algo que começou por ele há 6, 8... Acho que 15 anos. 15 anos 15 atrás, 15 né? A anos. gente até já contou essa história. Então, registrar também essa gratidão, né? Não só ao Zenaldo e esse carinho que a gente tem por você, como também pelo Edson proporcionar esse momento. E a gente está combinando aqui que vai fazer, eu não sei se é o primeiro curta, porque Caruaru já tem várias produções, mas vai vir aí um primeiro curta de Oesten, né? De Bang Bang,
o Patrick já estava se dispondo para isso, então vai ser algo assim muito interessante a partir dessa experiência que já foi começada. Olha, o crossover está acontecendo. Deixa eu comentar aqui, quando você mostrou aquela miniatura, né, o boneco, não, mas a action figure, a estatueta do Kit Wheeler, aí o Alex fez o seguinte: sorteia, Zenaldo, espalha a palavra. Gente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Como o Zenaldo já falou um pouco, vou passar a palavra primeiro para se despedir do nosso querido Diogo. Obrigadaço pela sua presença aqui, foi muito bom tê-lo aqui conosco, somando, multiplicando, dividindo essas informações. Então fique à vontade para as suas considerações finais e já de antemão, parabéns aí por você ter nos presenteado com a sua presença, cara. Cara, eu que agradeço. Você sempre fez o convite lá no colecionador. No domingo, na Lavra Colecionador. E eu sempre estava em falta com você. Isso. Então... Pagou a dívida agora. Paguei a dívida agora, num momento muito oportuno, né? Que é os 70 anos de Tex, esse programa envolvido nesse universo. E eu que agradeço a presença aqui e aprendi, adquirir mais conhecimento ainda sobre o personagem. Maravilha. Danielzinho, brigadaço, cara. Você realmente virou o nosso mascote com muito carinho, né? Obrigado por você ter vindo aqui, por ter dado aí seu testemunho, o seu exemplo também de leitor das histórias de quadrinhos. Brigadaço, cara. E um desenho autoral. E o desenho autoral, exatamente. Uma surpresa aí para o Zenaldo. Brigadaço. Obrigado. Acabou? Tá certo. Valeu. Meu querido Felipe Santos, nosso Coringa. Eu queria saber por que você veio de Coringa hoje. É simples, cara. Você tem meio minuto para responder. Meio minuto, vamos lá. Se o Coringa acordasse de manhã e ele realmente existisse, ele se vestiria como uma pessoa normal. Então eu me vi como Coringa hoje. Me vesti como um personagem de western e vim comemorar o aniversário de Tex. Fazia tempo que você não vinha aqui, cara. Obrigado. Fazia tempo. Eu que agradeço, Edson. Eu fico muito feliz em ter essa oportunidade e compartilhar com o Zenaldo tudo isso, né? Então, obrigado aí. E é isso. Vida longa, Tex. Meu querido Bento Gomes, Wolverine, Presley, fotógrafo, xerife. Fechei com o xerife, para você ficar mais empolgado. É sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer estar com amigos e adquirir experiência, adquirir informações, trocar ideias e poder espalhar essas histórias para mais e mais pessoas consumirem essa arte tão interessante que é o HQ, que é filmes, que é toda uma história que formação de opiniões também, né? Tudo é cultura. Valeu, grande beijo. Você já é a figurinha carimba, sempre bom ter você aqui. Patrick! Brigadaço aí pela sua presença também, querido. Foi um prazer receber você por aqui. E aí fique à vontade para as suas considerações finais. Valeu, foi muito bom participar do programa. E estar no meio dessas pessoas apaixonadas pelo que fazem me motiva a continuar no audiovisual, que é uma minha paixão, e fazer cada dia mais e melhor. Pode ganhar dinheiro, mas quem se diverte, né? Meu querido Paulo Nailson, obrigado a você mais uma vez por estar aqui com a gente. Apesar de ter chegado tarde, né? Mas como diz nosso querido Gibson Coutinho, um mago nunca se atrasa, chega sempre na hora certa. paulonailson.com, né, o endereço do blog, então você fica se atualizando. Toda quinta-feira tem as novidades do Clube do Filme no blog, todos os sábados aqui na rádio. E aguarde aí, no finalzinho da noite ou no máximo amanhã pela manhã, no canal com o mesmo nome, né, Paulo Nailson, no YouTube, vai estar saindo aí a estreia do programa também no YouTube. Beleza, obrigado pela sua presença. Melry! Agradecendo mais uma vez, Edson, a você, ao Zenaldo, que se disponibiliza sempre, que traz todas essas relíquias para a gente ver aqui, enfeitar o cenário. Agradecendo a Diogo, que eu não conhecia, ao Daniel, agora acertei. Ela acerta, até que no final do programa ela decorou o nome dele. Ao Felipe, que já é figurinha, ao Bento também, que está aí fotografando e registrando os momentos, ao Paulo Nailson, que somou com a gente, e também ao Patrick e a todos os ouvintes que interagiram com a gente pela rádio. Pela rádio não, pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Lembrando, o mundo só faz sentido se você fizer sentido. Vida longa ao Tex também. Beleza, então. Mandar um abraço para Jaqueline Melo, que entrou no finalzinho do programa, mas conectou-se com a gente. A Lucimari Passos também estava conosco. Obrigado a vocês que interagiram, que participaram. Quando terminar a gente conversa lá fora, vai ter um bolinho para esse peito, beleza? A todo mundo, forte abraço. Vem nosso Nerisvaldo Alves com seu tradicional chapéu coco.
tá certo? Para comandar mais um Sabadaço Cultural. Luiz Miranda, se você não tem programa, obrigadaço a você também, meu querido. E vida longa ao Tex, meu querido Zé, suas considerações finais, por favor, rapidinho. Grande abraço a todos os amigos e ouvintes, né? Vida longa a Tex Wiley. Valeu. Tchau, tchau, galera. Valeu. Bye, bye. Sou Logan Alfim pra você. Por que eu não encontro aquele que eu disse a você? Galera, obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Hoje foi show de bola, né? Nesse especial que a gente fez aqui com essa trupe super aí. Dá um tchauzinho aqui, galera, pra galera aqui. Isso. Tchauzinho, Zé Naldo, aqui pra galera do Face aqui. Ele tá nem me ouvindo, rapaz. Tá vendo? Cara, fica importante, fica assim. Isso, isso. Tem a foto, né? Vocês vão tirar a foto, sim. Valeu, pessoal. Obrigado. Caruaru para o mundo.